Olá pessoal, hoje é dia 27 de fevereiro de 2021, são 10 horas da manhã em ponto, e a gente está iniciando a nossa primeira sessão síncrona aqui, que a gente vai maratonar o nosso curso, né, Construção de Patentes Relevantes, e, né, sábado de manhã, 10 horas, né, as pessoas, né, vão chegando aqui, nem todo mundo vai conseguir chegar na horinha assim, né, que nem a Sueli já tá, o Roberto já tá aqui também, né, o Branco já tá, Wagner Fafá também, né, já está aqui conosco, né, Wagner? Que bom, né? E o pessoal está chegando agora, né? E o que acontece, né? Eu vou já aproveitando aqui, né? Porque a gente vai procurar sempre ser pontual, porque 2 horas passa voando, né? E a gente também ficar esperando muito os colegas chegarem é uma coisa que não é legal, né? Eu já vou entrar direto aqui então, né? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu lá. Compartilhar minha tela. Vamos ver, né? Branco, você tá vendo ali minha tela ali, né? Deixa eu colocar até aqui vocês grandes aqui no painel grandão aqui, ó. Deixa eu colocar no formato de mosaico. Então, agora que eu tô vendo que vocês estão aqui na minha tela número 1, tela número 2 é a tela que vocês devem estar enxergando que tem ali, né? A apresentação do curso, acesse o grupo no Telegram e assim por diante, né, Branco? Tá chegando direitinho para vocês assim, né, Branco? Legal, obrigado, pessoal. Legal. Como a gente já falou na semana passada, né, a melhor forma de acompanhar o curso, né, é vir aqui, clicar em abertura, e aqui a gente tem toda, né, a apresentação do curso e assim por diante, né? E como a apresentação do curso assim por diante, a coisa mais intuitiva que a gente tem nessa tela é clicar aqui, né, ó, apresentação do curso. Então, não está clicando? Deixa eu ver aqui, por que não está clicando? Eu acho que o link ali morreu, então, olha só, eu vou clicar aqui do lado. Parece que aquele link deve estar fora de lugar. Pronto. Pessoal, aqui a gente tem a apresentação do curso, primeiros passos, tá? Eu vou pedir um favor também, viu, pessoal? Eu vou promover alguns colegas aqui, administradores também, tá? Da nossa reunião, viu? Eu vou pedir pro Branco aqui me ajudar, tá, Branco? Né? Sueli também, eu vou te pedir, tá? Uma ajudona, tá, Sueli? Pronto, por enquanto eu deixei vocês dois, tá, Branco e Sueli, para mim, por favor, me ajudarem, porque, como se diz, para admitir os novos membros, eu vou ficar com um pouco de dificuldade, né, de estar falando e admitindo ao mesmo tempo. Bom, pessoal, vamos lá, agora estamos aqui de volta, né, aqui é a tela do curso, né, então aqui a gente tem a apresentação, primeiros passos, a parte de navegação, isso que eu comecei a contar com vocês aqui, ó, tá nesse vídeo aqui, tá, tem um videozinho aqui de 15 minutos ali, mais ou menos, no YouTube. A partir do 9º minuto fala como emite certificado, e a parte introdutória conta sobre navegação, tá? Então, não vou ficar fazendo isso, evidentemente. Aqui na página inicial, ele conta um pouco, né, a história do que é, de onde veio o curso, né, como que ele surgiu, e que, na verdade, um pouco disso que está contado aqui, né, que fala sobre o Project Model Canvas, ele está contido nesse primeiro vídeo aqui, né, que fala um pouco sobre o nosso curso. Grande parte dos colegas já assistiram. Eu vou aproveitar, né, que é um vídeo introdutório que vai dar uma visão geral para nós, tá? Eu só vou pedir para que todo mundo deixe os microfones no mudo, tá? E só abre o microfone se quiserem fazer alguma interferência e assim por diante. Eu vou combinar com vocês, assim, duas coisas, tá? A gente tem a nossa tela que a gente está visualizando, a gente tem o chat também. Se alguém tiver alguma questão, quiser dar uma interrompida, não ficou claro alguma coisa no vídeo, tá? Levanta a mão. Se possível, né, deixar anotadinho qual que é o trecho, e aí depois a gente volta também, que acho que vai ficar mais dinâmico dessa forma, tá bom? Então, tá legal. Então, pessoal, começando aqui, eu vou começar assistindo aqui o nosso primeiro vídeo aqui. Então, vamos lá. Olá, pessoal, meu nome é Henry Suzuki, eu sou sócio-diretor da Axonal Consultoria Tecnológica e tenho dedicado os últimos anos a compartilhar conhecimentos sobre redação de patentes, busca de anterioridades, mapeamento de segmentos tecnológicos e uma série de coisas relacionadas. E depois de ter dedicado uma boa parte do ano passado viajando pelo Brasil afora, ministrando mais de 900 horas de workshops presenciais em 75 edições, eu ganhei um desafio que foi transformar aquele conhecimento todo, aquela experiência toda, num curso online.
E aí vocês nem imaginam, pessoal, depois de você ministrar 900 horas presenciais, você transformar aquilo tudo no ambiente online não é uma tarefa muito fácil. A gente fica, né, muito viciado num jeito que a gente tem de comunicação presencial. E aqui no online é diferente. A gente tem os nossos, né, os tempos são diferentes, a gente consegue fazer atividades assíncronas, mais mão na massa, cada um no seu tempo e assim por diante. Mas, para a minha felicidade, para a minha sorte, ao longo do ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer o José Finocchio. E não sei se vocês já ouviram falar no José Finocchio, mas ele é o criador do Project Model Canvas. E o Project Model Canvas é esse canvas que vocês estão vendo aqui. Olha só, né? Vocês estão vendo esse canvas aqui? 13 blocos para criação de projetos, né? Não vai confundir com o Business Model Canvas do Alexander Osterwalder, que é para outra finalidade, né? O Project Model Canvas é um canvas que ele é muito útil para nós construirmos projetos. E nada melhor do que usar uma ferramenta de construção de projetos para construir o nosso projeto, que é o quê? Construir uma patente relevante num prazo de 7 dias. Sem mais delongas, eu vou aqui então completar o nosso Project Model Canvas com o conteúdo do nosso curso. Olha aqui, né? Bom, não se assusta, né? Que tem bastante conteúdo, mas conteúdo, quando ele é muito grandão, assim a gente come aos pedaços, tá? Na verdade, a gente tem 13 fatias aqui da nossa pizza e a gente vai começar digerindo isso tudo, inclusive nessa nossa apresentação introdutória, pelo lado esquerdo aqui do Canvas, tá? Então, no lado esquerdo a gente tem, né, o primeiro bloco, né, os primeiros 3 blocos, eles são os blocos da motivação, né? O que leva a gente a querer ter uma patente redigida, né, uma patente relevante redigida. Então, temos desde a parte, né, das justificativas, que grande parte das pessoas, o que leva as pessoas a quererem, né, ter uma patente, coisa do gênero. Nesse bloco aqui a gente vai ver que muitas vezes os motivadores que levam as pessoas a quererem uma patente, às vezes é porque nem conhece bem como funciona essa história de patentes. Mas já que a gente está aqui, né, a gente vai seguir adiante, não é verdade? Aliás, esse primeiro bloco aqui a gente vai ter um pedaço, né, que até parece, né, pede para sair, né? Por que você quer uma patente, né? E vamos nos desafiar a gente poder responder, né, com convicção, porque, afinal de contas, a gente quer uma patente. Não, o nosso objetivo do curso, de forma geral, nosso objetivo SMART, né? Específico, mensurável, atingível, relevante e definido no tempo, é depositar pelo menos um pedido de patente relevante num prazo de 7 dias. Uma coisa muito importante, tá, pessoal? Para a gente depositar uma patente relevante em um prazo de 7 dias, todo o processo de invenção já tem que ter vindo antes, né? Não é assim, você vai inventar uma coisa e vai depositar a patente. Aqui a gente está partindo do princípio que a gente vai ter feito a nossa lição de casa e vai ter construído a nossa invenção relevante antes. Mas não se preocupe, porque inclusive nesse nosso curso nós vamos falar sobre como construir invenções relevantes também. Não perca os próximos episódios. Mas vamos voltar aqui para o terceiro bloco aqui da primeira coluna, que é a questão dos benefícios. Então, patentes podem trazer uma série de benefícios para a gente. Se na primeira coluna ali que a gente tinha, no primeiro bloco, a gente ia se desafiar a falar, será que é patente mesmo que a gente quer? Nesse bloco aqui dos benefícios, a gente fala, bom, já que é patente mesmo, então como que a gente pode fazer para construir nossa patente para que esses benefícios possam ser ainda maiores? Seguindo aqui adiante, né? Dentro do Canvas, né, o segundo conjunto de blocos que a gente tem é o que. Então, o primeiro era o porquê, agora o que. Então, o produto que nós queremos, né, o nosso pedido de patente relevante depositado, por exemplo, no INPI, e se a gente quer um pedido de patente relevante, a gente precisa saber, inclusive, né, tudo o que gostaríamos de saber sobre patentes, não tínhamos que conversar. A gente vai falar um pouco aqui nesse bloco de produtos, principalmente para quem não está muito acostumado com esse universo de patentes, a entender um pouco melhor como funciona a prática toda de patentes. Para quem já conhece, provavelmente vai querer pular direto para o próximo bloco, que é o bloco dos requisitos, né? Então, a gente quer uma patente relevante? Sim, tem alguns requisitos, né? Ela tem que ser tecnicamente e formalmente bem redigida, né? Aliás, o pedido de patente tem que ser tecnicamente e formalmente bem redigido, né? Tem uma série de características, tem que proteger uma invenção relevante, acabei de comentar agora com vocês, né? Então a gente vai conversar bastante nesse bloco. Talvez um grande diferencial
que esse curso tenha é que a gente não vai trabalhar simplesmente em redação de patentes, a gente vai trabalhar 2, 3 passos antes, né? Desde o processo de concepção, a criação, objetivando ter uma patente relevante. Legal? Beleza. Então tem algumas características, né, da invenção relevante. O pedido de patente tem que ter uma boa probabilidade de concessão, tem que estar em alinhamento estratégico com a estratégia da empresa, né? Alinhamento estratégico com a estratégia da empresa é bom, né? E, evidentemente, que não pode custar os olhos da cara, né? Então, nesse bloco aqui de requisitos, assim, né? Como a gente teve ali no bloco de benefícios, a gente vai ter várias dicas da cozinha, assim, como a gente pode, né? Trabalhar para que a patente seja mais consistente, não seja tão cara, seja relevante do ponto de vista da estratégia da nossa empresa também. Legal? Beleza. Seguindo aqui adiante, na próxima coluna, a gente tem a coluna do quem, né? Então, desde os stakeholders e fatores externos, até a equipe, né, que é o pessoal de dentro de casa. Então, stakeholders, fatores externos, a gente vai falar um pouco, né, sobre como lidar com sócio, família, investidor. Vamos falar bastante sobre o ambiente competitivo aqui também, nesse bloco aqui, né? A gente está construindo uma patente relevante no ambiente competitivo, então a gente tem que entender também bastante da competição. Vamos falar sobre outro assunto muito importante aqui, na questão das anterioridades. Nas anterioridades, grande parte das patentes acaba não indo adiante por conta, né, de a gente encontrar anterioridades, encontrar informações relevantes que vão colocar em xeque a nossa patente, né? E a questão também de conhecer um pouco mais do perfil dos examinadores do NPI, por exemplo, né? De conhecer quem são os examinadores, né? Um pouco mais sobre os examinadores que vão analisar a nossa patente, né? Eu até brinco, né? Eu falo assim, né? Examinadores de patentes, quem são, o que comem, como se reproduzem, né? Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco de como são, como se formam. Essa história de o que eles comem, como se reproduzem, eu vou deixar para que outros colegas falem em outras oportunidades, tá bom? Mas vamos lá. Seguindo aqui, né, em relação à equipe, a gente vai falar também da equipe interna, né? A equipe interna, você vê que tem uma série de personagens que a gente colocou aqui, basicamente, grande parte daquilo que dá para a gente fazer uma patente, o grande personagem é o inventor que entende, sim, de propriedade intelectual. Aliás, grande parte, né, dos nossos colegas que estamos aqui, nós somos inventores, estamos fazendo esse curso justamente para nos tornarmos um pouco mais, né, especialistas em propriedade intelectual e no processo, né, de inovação, coisa do gênero. Tá, mas a gente vai falar um pouco, né, sobre cuidados que a gente tem em trabalhar com os inventores, também cuidados com os titulares, principalmente quando a gente vai fazer uma parceria, por exemplo, com uma universidade, uma ICT pública, por exemplo, né, questões de titularidade são muito importantes também, né? E vamos falar um pouco também sobre o papel que ele chama aqui de revisor externo, que normalmente não precisa ser externo à nossa empresa, né, mas alguém que não está diretamente ligado àquela invenção, que vai fazer o papel de quem vai, né, ficar cutucando ali a patente, vai ficar desafiando a invenção para saber se aquilo realmente vale a pena. Bom, seguindo aqui adiante, né, no nosso Project Model Canvas, a gente tem a coluna do como, né? Então, a questão das premissas, né? Então, tem premissas, né? Que realmente a gente vai ter apoio, que a patente vai continuar valendo a pena a gente seguir adiante com ela. Aqui no grupo de entregas, a gente vai ter, não é bem um passo a passo, mas assim, a gente vai ter uma série de blocos que são uma sugestão de como a gente pode trabalhar. Normalmente, assim que a gente trabalha dentro de empresa, ou assim que muitas empresas trabalham. Mas a gente pode espelhar isso também, por exemplo, quando nós somos inventores independentes, somos pesquisadores numa universidade ou numa ICT também, né, em que grande parte desses outros atores dessas tarefas a gente acaba muitas vezes condensando. Mas ali a gente vai trabalhar nesse passo a passo, mas com uma ideia de entender a lógica das coisas, que normalmente é sempre, a todo momento, estar desafiando, né? Desde o processo de invenção, depois o processo de definição do escopo, depois a questão da redação final, né? Sempre bom a gente ficar desafiando o nosso patente, para que no dia de amanhã não seja o examinador que vai encontrar alguma falha, ou pior ainda, né? Um concorrente nosso que vai até, por exemplo, trabalhar num caso de nulidade. Bom, ainda dentro aqui do bloco do como, a gente vai falar de algumas questões, né, sobre restrições de tempo, restrições de recursos, que a gente tem também
no caso de construção, né, de redação, construção de uma patente, inclusive restrições sobre acesso a informações também, né? Lembra, né, ali, quando a gente falava de anterioridades, coisa muito importante, é o próprio acesso à base de dados, né? Base de dados de literatura não patentária, por exemplo, base de dados de biossequência, estruturas químicas, etc., nem sempre a gente tem, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Bom, e finalmente a gente chega aqui nessa última coluna aqui da direita, em que a gente vai falar um pouco de quanto e quando, né? Então, a questão dos riscos que a gente tem desde estourar o orçamento, riscos da gente também não conseguir cumprir alguns dos prazos, ou então até mesmo risco inerente a todo o processo de redação de patentes, é da gente, ao longo do processo, acabar se deparando com anterioridades ou mudança no cenário competitivo, ou descobrir alguma coisa em relação à competição, que a gente pode até acabar mudando de ideia. Mas não se preocupe, pessoal, nosso objetivo aqui é construir uma patente relevante. E vai acontecer, várias vezes acontece, da gente, ao longo do processo, chegar à conclusão de que aquela patente deixa de ter relevância. E, verdade seja dita, é melhor que a gente, durante o processo, chegue a essa conclusão do que querer empurrar esse negócio todo lá para frente. Em relação à linha do tempo aqui, né, a gente vai ver aqui que a gente tem a linha do tempo dividida em vários blocos aqui, e esses vários blocos que a gente tem da linha do tempo, basicamente são tempos, eu diria, tentativos ou tempos estimados, principalmente quando a gente trabalha no ambiente corporativo, que a gente depende de algumas outras pessoas e depende também de algumas aprovações, né, de outras instâncias que não são só do próprio inventor, por exemplo. Mas aqui é bastante indicativo, tá, pessoal? Mas mesmo para quem está dentro de empresa, quando você fala, é possível, a partir do momento que eu tenho uma invenção bem construída, eu fazer esse processo todo, conforme a gente está conversando aqui no nosso curso, ao longo de uma semana, muito provavelmente não vai tomar nem uma semana toda. Às vezes pode demorar mais tempo, porque pode ser também acontecer, né, de não casar agendas, tal, entre equipe, coisas do gênero, né, mas aqui fica um indicativo, inclusive um indicativo bom para a gente ter uma ideia dos próprios custos envolvidos, né, porque os custos envolvidos, principalmente quando a gente contrata alguém de fora, eles são muito ligados a esse tempo que é investido para a gente realizar essas várias tarefas, tá? Aqui a gente vai ter algumas ideias, né, de como o custo da gente fazer dentro de casa, do custo de contratar uma parte fora, né? Por exemplo, orientação e revisão, ou então contratar tudo fora, né? O que normalmente a gente nem recomenda, né, que seja tudo fora, porque no final das contas, quem tem que conhecer sobre sua invenção, sobre o processo de proteção, em grande parte, é o inventor, é a equipe interna da nossa empresa ou da nossa instituição também. Aqui nesse quadrinho não estão aparecendo os custos externos, mas isso a gente vai colocar aqui como bônus também, né? Então, quanto custa ali a parte de entrada em fase nacional, fazer um PCT, coisa do gênero. E, aliás, se vocês derem uma olhada aqui no nosso Project Model Canvas, né, construído aqui agora para a construção de uma patente de invenção, se a gente der uma olhada nesse todo, vocês vão perceber que esses post-its que a gente tem aqui, eles são flexíveis também, não é que todo mundo vai ter que passar por tudo isso aqui, e nem mesmo que todo mundo que está fazendo esse curso, né, vai ter que ficar entrando em todos esses detalhes, né? A vantagem que a gente tem é que a gente tem as informações aqui organizadas, dispostas, né, como se fosse um grande mapa mental, né, se a gente for ver, né, um mapa mental com ramificações para cada um desses blocos, e dentro de cada um desses blocos, ramificações adicionais que estão ali por trás deles. E falando aqui de informações que estão por trás de cada um desses blocos, dentro de cada um dos blocos, a gente normalmente vai ter uma parte introdutória, né, que a gente vai ser o mais geral, e alguns materiais complementares para quem quiser se aprofundar um pouco mais, né? Com isso a gente consegue dar uma flexibilidade de quem quiser correr com esse curso, né? Já ir talvez direto ao que interessa, porque eu estou com muita pressa já de depositar uma patente. Normalmente a gente vai evitar que aconteça isso, né, pessoal? Mas acontece. E até outros colegas que queiram, né, se aprofundar um pouco mais, cada um no seu ritmo também, né? Essa é a ideia do nosso curso. Espero que vocês curtam e em breve nos vemos ali, né, no bloco número 1, no bloco número 3 ou em qualquer um dos blocos mais próximos do seu Project Model Canvas, adaptado para uma construção de uma patente de invenção que realmente vale a pena. Tá legal, pessoal? E nos vemos em breve. Nosso Tudo de bom. Curso que a gente tem aqui, além desses, né, próximos blocos do Canvas, a gente percebe que a gente tem a oportunidade de conversar aqui, de repente, num sabadão de manhã ali, né? Bom, pessoal, acho que grande parte das pessoas já tiveram a oportunidade, né, de assistir esse vídeo, rodou até no
o LinkedIn um tempo atrás, aí, vários outros canais, né? Daqui, né, eu vou pedir até se alguém tiver algum comentário, né, já pode postar ali no chat também, mas eu queria fazer um comentário inicial, né, que recomendo muito, tá? Vocês estão fazendo curso, que no material complementar, pessoal, se vocês clicarem aqui no material complementar, né, tem esse material aqui, que é do professor José Finock, que é o criador do Project Model Canvas, tá? É uma coisa muito importante. Toda vez que eu falo assim, o Finock, o criador do Project Model Canvas, tem muita gente que fala assim, né? Mas, Henry, o Canvas, ele não é do Finock, ele é do Alexander Osterwalder. Aí é uma coisa importante, né, pessoal? O conceito de Canvas é muito anterior até o do Alexander Osterwalder, né? Tem vários Canvas que existem. Um dos que ganhou muita notoriedade, popularidade, foi aquele, né, Business Model Canvas tradicional que a gente conhece. Mas Canvas, basicamente, né, são essas ferramentas que são colaborativas, são visuais e que criam conexões entre vários diferentes conceitos, diferentes blocos, vamos dizer assim, né, ajuda a gente a organizar nossos mapas mentais e atividades, né, então, eu não vou passar por esse material complementar agora, tá, pessoal, porque senão vai ficar muito longo mesmo, né, porque a gente tem ali 3 finais de semana que a gente combinou, mas eu recomendo muito que vocês vejam, tá? E se quiserem depois conversar lá no nosso próprio grupo ali do Telegram, tá? Posta material, coisa ali no nosso Telegram, porque ali é o nosso canal de comunicação principal, tá bom? Alguma dúvida sobre o curso, pessoal, agora do nosso primeiro bloco aqui até agora? Alguém tem alguma dúvida aqui? Deixa eu voltar para a nossa tela normal aqui, né? Sem dúvidas? Então tá bom, pessoal. Legal. Bom, passamos para a apresentação. Esses aqui são os materiais complementares, né? E como a gente já sabe, é o jeito mais fácil de navegar. Aqui do lado direito eu vou para o bloco das justificativas. Quem estava no final de semana passado aqui conosco, no bloco das justificativas, esse próximo vídeo que a gente vai ver agora aqui, ó, é um vídeo, né, que tem ali perto de mais 15 minutos, é o vídeo que a gente já assistiu semana passada, tá? Então, se quiser parar para tomar um cafezinho, tal, coisa do gênero, né, a hora é uma hora agora, tá? Mas, como tem muita gente que não veio na semana passada, tá? Então, a gente vai dar a nossa maratonada aqui, tá? Lembrando que todos os vídeos, eles têm a minutagem que está aqui, e que todo esse material está naquele PDF que eu já mandei para todo mundo, que às vezes é até mais fácil acompanhar pelo PDF, porque a minutagem já pula direto para o minuto do vídeo lá no YouTube, né? Aqui na plataforma ele não permite fazer isso, tá bom? Vamos lá, pessoal, então, vamos entrar agora no bloco das justificativas. Tá aparecendo, né, professora Sueli? Você que está com a câmera ligada ainda. Legal, então vamos pedir aqui, eu vou pedir para o meu colega Henry Suzuki nos ajudar aqui com o bloco das justificativas. Eu gosto desse cara aqui, viu? Né? Legal, show. Vamos lá, então. Vamos lá, então, pessoal. Estamos aqui no nosso bloco das justificativas. E aqui no nosso bloco das justificativas, se a gente der uma olhada aqui nos nossos post-its que a gente tem aqui, a gente vai perceber que tem uma série de motivadores, né? Motivos que levam as pessoas a quererem uma patente relevante e tal. Coisa muito comum, né? Medo da concorrência, medo que roubem as ideias. Um investidor, de repente, está te pressionando para que você tenha ali uma patente. Pontuação no currículo. Né? Infelizmente ou felizmente, o fato é que patentes são utilizadas como métrica de inovação ou como progressão de carreira, muitas vezes, né? A gente tem que estar atento a isso. Questão, né, de ganhar visibilidade, patentes são grandes vitrines, como a gente vai ver, e também é uma questão de melhorar a nossa posição competitiva. E a gente aqui vai dar uma navegada rápida nesses blocos todos, pessoal, mas basicamente, acho que talvez a parte mais importante que a gente tem para quem está entrando aqui no nosso curso é: será que eu preciso mesmo uma patente? Será que uma patente vai, de fato, mesmo agregar alguma coisa a ponto de ser relevante para mim e para o meu negócio? E é isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Vamos lá, para os dois primeiros post-its ali. Tenho medo que roubem minha ideia e os investidores estão me pressionando. Vamos lá. Verdade seja dita, né? Patente serve para proteger uma ideia? Serve, mas vamos ver dentro de quais condições, né? Não a ideia em si, mas vamos ver o que diz a lei aqui, olha só, né? Vamos lá. Nossa Lei de Propriedade Industrial, né? Lei 9.279 de 96. Se a gente for
pular ali direto para o artigo da lei, no artigo 42, que fala sobre o direito que a patente confere a seu titular, a gente vai ver ali. A patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos, produto objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. E aqui desse artigo da lei, dessa nossa conversa inicial, eu vou colocar até um post-it gigante aqui amarelo, que vai acabar norteando muito do nosso curso, da nossa conversa que a gente vai ter daqui para frente. Afinal de contas, né, o que é uma patente? Né? O que ela faz? Então, essa história, né? Patentes, numa visão possível, né, elas são uma barreira à concorrência, né? Então, são barreiras para impedir a concorrência. Então, impedir terceiros produzirem, usarem, colocarem à venda, venderem ou importarem uma invenção patenteável. Mas aí vem, que história é essa de uma invenção patenteável? Aí tem, no conceito do nosso curso, a gente vai trabalhar muito com essa ideia de uma invenção patenteável, é a materialização da solução técnica de um problema técnico que seja nova e não seja óbvia. Esses conceitos todos, né, de obviedade, novidade, etc., a gente vai ver ali no nosso bloco, quando a gente for falar ali sobre o nosso produto. Então, uma patente relevante, não? O que é patente, o que é patenteável, o que não é patenteável e assim por diante. Nesse bloco, a questão mais importante que eu gostaria de trazer para a nossa conversa é o seguinte: muitas vezes as pessoas falam, tive uma ideia, quero patentear. É patenteável? Aí você fala, ela resolve um problema técnico? Ela é a solução técnica de um problema técnico? Um aspecto importante. Ela é nova? Ah, não, eu já vi lá nos Estados Unidos e eu nunca vi aqui. Não, peraí, se já viu lá nos Estados Unidos, então já não é mais nova, né? Porque já foi tornado acessível ao público aquilo ali. Mas Henrique, aqui no Brasil não tem, então novidade absoluta. Isso tudo a gente vai ver lá no nosso bloco também, né? Do que é o nosso produto, o que é patente. E não óbvio, não pode ser evidente ou óbvio para um técnico no assunto. Essa história de ser evidente ou óbvio ou não, né, é uma coisa mais subjetiva, como a gente também vai ver ali no bloco, quando a gente for falar sobre a patente relevante, vamos dizer, propriamente dita. Mas aqui uma coisa muito importante, né, pessoal? Não é qualquer tipo de ideia, coisa do gênero. Aliás, ideia em si não é nem patenteável. Mas não é qualquer tipo de criação que a gente vai conseguir proteger por patentes. Então, isso é uma coisa muito importante. Tem que ser a solução técnica de um problema técnico, tem que ser nova e não pode ser óbvio. Legal? Perfeito. Outro ponto que eu queria conversar aqui ainda sobre esse nosso bloco. Vocês estão vendo aqui um slide que tem patentes, né? Está aparecendo ali, circulado ali em amarelo. Vocês estão vendo que tem um outro, né, ovalzão assim, azulzão assim. Do lado esquerdo tem direitos autorais, do lado direito propriedade industrial, propriedade sui generis está até ali, né, misturado ali também lá com propriedade industrial. Então, por exemplo, cultivares, acesso à biodiversidade, conhecimento tradicional, por exemplo. Mas aqui a parte mais importante, mais do que ficar entrando dentro de cada um desses itens aqui, que aliás isso aqui que está dentro desse oval, eu vou depois deixar a indicação de algumas outras referências, né, para a gente entender um pouco mais esse universo de propriedade intelectual. E outra coisa muito importante, que além, né, daquilo que está dentro desse oval azul grandão ali, a gente tem uma série de outras formas que a gente tem também de criar barreira à concorrência, né? E aí a gente tem, por exemplo, né, eu vou começar aqui do lado esquerdo inferior e eu vou fazer assim no sentido horário, né? Então, questão, né, de modelo de lucro, base de clientes, a escala que eu tenho, né? Às vezes eu tenho uma escala tão grande que é difícil a competição, né, da minha concorrência conseguir me bater. Questão de trabalhar em redes, ter redes estruturadas, contrato de produção, de fornecimento. Estrutura tem muito a ver com escala também, né? A minha estrutura é tão grande que eu tenho uma estrutura tão específica, né? Tão especializada que pouca gente no mundo vai conseguir ter aquilo que eu tenho. Questões de barreiras regulatórias, barreiras de certificação, complementaridade que a gente tem, né? Então, às vezes, assim, eu tenho uma linha de produtos, todas elas são compatíveis só entre eles ali. E aí, o que acontece? É difícil alguém migrar para um outro produto. É muito comum acontecer isso aí com produtos, por exemplo, né, que a gente tem da Apple, né, iPhone, iPad, iPod, iCloud. Quem é o usuário, né, desses produtos dificilmente, né, vai querer migrar para um outro, porque não vai deixar de ter compatibilidade. Canais de distribuição, né, então domínio do ponto de venda, por exemplo.
também. Questão de imagem que eu digo, né? Aquela imagem, né? Poxa, então pega mal você pegar e passar para trás aí um inventor independente ou alguém que ajuda tanta gente, coisa do gênero. Engajamento de clientes, por exemplo, né? Sonho de consumo de todo mundo. Aliás, sonho de consumo de alguém que ministra um curso como esse, que vocês, né, que estão assistindo esse curso, ajudem a gente a melhorar esse curso cada vez mais. Então fica aquela história, poxa, né, esse curso ele vai continuar evoluindo, né, e as minhas dúvidas ajudam a gente a melhorar o curso, olha só que legal. E a dúvida dos outros também. Então, de repente, é uma forma da gente engajar os clientes. Falando desse curso propriamente dito, a gente vai ver, né, métodos educativos não são patenteáveis, por exemplo. Mas a gente tem outras formas de proteção, né? Direitos autorais, questão de imagem, questão, né, de ser um cara, gente boa, ou pelo menos tentar, né, ser gente boa, assim, coisas do gênero. Então, vocês percebem, né, que diferentes tipos de... Um curso como esse não deixa de ser uma criação. Mas ele é patenteado? Não, ele é passível de proteção ali mais para o mundo dos direitos autorais. Questão, né, de patentes, como a gente já viu, né? Solução técnica de problema técnico, novo e não óbvio, patente. Marcas, elementos visuais distintivos de produtos ou serviços, né? Aliás, visuais aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos tem até a marca sonora, por exemplo. Vamos lá, né? Desenhos industriais, aparência, né, de objetos, ou então padrão de estamparia, coisa do gênero. Então tem muito a ver com a aparência. Patente não é questão da aparência. Patente sempre tem a ver com solução técnica de um problema técnico. Aliás, aí sempre tem alguém que me pergunta assim, ei, eu trabalho na área de software. Eu ouvi falar que software não é patenteável. Falar, o software em si, que ali as linhas de programação, realmente, as linhas de programação, elas não são patenteáveis. Tem até a lei de proteção ao software, que faz referência direta à lei de direitos autorais. Tá? Então, as linhas de programação não, mas aí eu pergunto, o seu software resolve um problema técnico? Não resolve. Opa! Ele é uma solução técnica para o problema técnico? Sim. Ela é novo? Sim. Nunca vi ninguém fazer nada parecido com isso. Espera aí, você nunca viu a sua interface ou você nunca viu alguém cruzar esses problemas todos como o seu software cruza? Não, eu nunca vi alguém fazer essa sequência aqui. Opa! Você fala, mas hein, sequência não é algoritmo? O algoritmo não é patenteável. Verdade, o algoritmo não é. Agora, o uso dele para resolver um problema técnico, que não deixa de ser uma solução técnica, num problema técnico também, se for nova e não for óbvia, você pode pensar sim em patente. Então tem muita gente que fala, não tem patente de software. Aí software de fato não tem. Agora, a proteção, a solução técnica, isso você consegue. E o melhor jeito que a gente tem isso é ver patente dos outros. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho também, tá bom? Pessoal, eu não vou ficar entrando dentro de cada um desses blocos, senão vai acabar ficando muito longo aqui. E o nosso objetivo desse nosso curso, lembra? Construir uma patente relevante sobre uma invenção relevante num prazo de 7 dias. Então, deixa eu voltar aqui, né? Só aqui o comentário que eu não posso deixar de fazer é que patentes são uma das possibilidades de proteção dentro do universo maior da propriedade intelectual e além do universo da propriedade intelectual, a gente tem várias barreiras regulatórias, comerciais, de parceria, disso, aquilo e assim por diante, tá bom? E a gente vai ver que grande parte dos negócios hoje em dia não dependem tanto de patente, porque são negócios que têm outros tipos de inovação envolvidos. E quando a gente fala de outros tipos de inovação, deixa eu entrar aqui num outro slide. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui, né? A gente vai passar para um bloco importante, né? Quando a gente estava falando sobre a questão, né, da patente dentro do universo maior, a ideia dessa parte introdutória foi mesmo lembrar, né, colegas, que patentes são apenas um dos mecanismos de proteção, né? Porque é muito comum as pessoas falarem, eu quero patente, eu quero patente, eu quero patente, e acaba se esquecendo que grande parte dos negócios não depende de patente, né? Quantos negócios que a gente vê no nosso dia a dia que a gente consegue identificar uma patente, né? E aí, para complementar essa parte introdutória, que a gente tem esse segundo bloco aqui, né? Que entra em olhar para a inovação de uma forma mais geral, né? Acabou ficando tudo no mesmo vídeo, né? Então, acaba ficando meio pesadão, mas o primeiro bloco é, olha, patente é uma das formas de proteção. Mesmo dentro do mundo de propriedade intelectual, tem várias formas. Mas se a gente pensa no negócio como um todo, né? Aí a gente vai perceber, nossa, aqui é um pedacinho do pedacinho do pedacinho, que é o que a gente vai tratar agora aqui. Não sei quantos de vocês conhecem ou já viram esses 10 bloquinhos aqui, que é de uma metodologia chamada 10 Types of Innovation, 10 tipos de inovação.
É uma metodologia que, no final das contas, né, alguns autores lá nos Estados Unidos, aliás, está aqui, né, Larry Keeley, Ryan Pickle, Alan Walters, olha lá, direitos autorais deles ali, criaram, né, essa metodologia e, no final das contas, eles sistematizaram, né, 10 é um número bom, né, um número de dedos da nossa mão, um número redondo, e acabaram agrupando, né, os tipos de inovação nesses 10 conjuntos. E é uma coisa bem legal, porque ajuda a gente, quando a gente vai pensar no nosso negócio, quando a gente vai pensar até num projeto no nosso laboratório, por exemplo, que tem mais de um jeito da gente monetizar em cima daquilo, fazer negócio com aquilo ali, levar para o mercado também. Aliás, às vezes o mercado não é o mercado da gôndola, às vezes o mercado é o mercado de tecnologia. E aqui é só um comentário geral, pessoal, que normalmente quando a gente vai falar de patente, a gente vai falar assim, solução técnica de problema técnico, não é isso? Então, normalmente tem ali patente de processo, de produto, sistema de produto, máquina, equipamento. Legal. Aliás, essas categorias, né, que eu citei para vocês, são as categorias, né, de statutórios, nos Estados Unidos, aquilo que é passível de proteção patente. Não sei nem se é exatamente do jeito que eu falei, mas alguma coisa nessa linha, tá, pessoal? Legal. E aí tem outras coisas. Modelo de lucro, rede, estrutura, né? Então, o tamanho da minha empresa, né? Eu tenho infraestrutura, não é patenteável isso. Ele está falando de uma barreira comercial. Eu ter uma rede em que eu tenho contratos de fornecimento, de exclusividade, por exemplo, é uma outra coisa, isso aí não é patenteável. É um jeito que eu faço meu negócio ali. Mesma coisa, modelo de lucro. Eu tenho um modelo de lucro que eu vendo a impressora baratinho, preço de custo, e depois eu ganho com a recarga do cartucho, coisa do gênero. Fala, legal, hein? Interessante. Você fideliza lá o cliente, que ele tem um hardware lá, afinal de contas, e ele vai comprando a reposição, né? Então, um modelo de lucro que pode ser baseado ali, não na venda do equipamento, mas baseado na reposição, por exemplo. Então, qualidade de serviço, aí fica bem evidente. Qualidade de serviço você tem, a qualidade de serviço não é patenteável, mas tem outro tipo de proteção, que muitas vezes você tem, não é nem proteção porque não pode te copiar, na verdade, assim, às vezes você tem um serviço que ele é tão bom e tão redondinho, né, funciona tão bem que dificilmente alguém vai conseguir te bater. Pode até tentar. Aliás, pode até te bater também, mas é uma barreira de entrada. Canais de distribuição, por exemplo, ter marcas que imprimem, né, um status ao seu produto, tal, coisa do gênero. Então, não deixa de ser também, né, uma estratégia de marca, criar uma marca premium, que pouca gente tem, por exemplo. Ou então uma marca verde, que é uma marca bacana, assim, né? Poxa, todo mundo curte aquela marca. Não, porque os caras são do bem, cara, né? E aí vem essa história, né, de engajamento de cliente, é quando o seu próprio cliente, ele passa a ser ali, né, uma parte do seu processo ali, né? O cliente engajado é o que todo mundo quer, no final das contas, né? Aquela história não só da fidelização dele, mas é alguém que acaba se tornando quase que um embaixador ali do seu produto, do seu serviço, do seu comércio, seja lá o que for. Porque hoje em dia, grande parte daquilo que a gente tem de ideia, tive uma ideia, tenho medo de ser copiado, vocês vão ver que provavelmente não são ideias, que são soluções técnicas de problemas técnicos. Né? A gente está falando de outros tipos de ideias, e esses outros tipos de ideias não é com patente que a gente vai proteger. Se para executar, tornar aquela ideia que eu tive exequível, eu tenho que resolver um problema técnico, aí voltei para o jogo, patente de novo. Solução técnica, problema técnico, nova e não óbvio. Lembraram? Beleza. E só para a gente fechar esse bloco aqui, ainda falando nessa história, né? Tenho medo de ser copiado, os investidores estão me procurando, né? Só vou mostrar aqui para vocês, esse diagrama aqui é um outro canvas, não é nem o Business Model Canvas da Alexander Osterwalder e nem o Project Model Canvas do meu amigo José Finocchi. Esse aqui é um outro canvas chamado Lean Canvas, que é uma derivação do Business Model Canvas, de um autor chamado Ash Maurya, né? E aí ele construiu um canvas mais focado em empresas nascentes, de base tecnológica, né? E aí tem um quadro muito importante ali, né, no Lean Canvas, que é essa história do Unfair Advantage, que é uma barreira de entrada. E nesse caso que a gente vai ver. Patentes são um dos tipos de barreira. Lembra que a gente viu aquele outro slide ali, do oval e tal? Então, patentes são um dos tipos de barreira que a gente pode ter. Quando a gente tem um problema técnico, uma solução técnica envolvida, e a gente tem uma coisa nova e não óbvia, a gente vai pensar bastante em patente como uma forma de criar uma barreira. Legal, pessoal. Deixa eu fazer aqui, né? Parar aqui o compartilhamento de tela de novo, né? Então, desse bloco que a gente até viu, né, na nossa semana passada, né?
a gente tinha conversado, né, sobre a questão, né, de patente como solução técnica de problema técnico, né, e aí eu vou aproveitar que eu tenho vários colegas aqui especialistas, né, aliás, eu vou pedir um favor para vocês, tá, pessoal? Quem estiver, né, em condições de deixar o vídeo ligado um pouquinho, me ajuda a ter retorno de se está chegando áudio para vocês também, tudo, tá? O Roberto e a Sueli estavam me ajudando bastante com isso, né? Obrigado, viu, Roberto e Sueli também, mas é bom para a gente ter um contato visual, tá? Aqui desse bloco, viu, Branco, uma das coisas assim que, para mim, quando eu estava gravando o curso, viu, Silvia, que caiu a ficha, eu juro, Silvia, eu não pensava desse jeito, né, até em comunicar. Fala, o que é uma invenção, né? Aí você fala invenção, título de propriedade, disso, daquilo. Tá, mas é muito teórico isso, mas na prática mesmo, né? Sabe quando você vai falar assim, explicar para o inventor o que é uma invenção patenteável, Silvia? Eu falo, olha, tem um problema técnico? Tem. É uma solução técnica? Sim. Então dá para a gente falar sobre patente. Ah, eu criei uma aula, eu isso, eu aquilo, tal. Às vezes você fala, criou a aula, tá, legal. Mas quando você criou essa aula, não, é só o conteúdo que mudou. Não, então provavelmente não é patente. Agora eu vou dar um exemplo até, que é um exemplo que a gente está vivendo aqui, tá, pessoal? Que pode até dar uma patente. Você sabe que o nosso curso ele é autoguiado, Silvia. Cada um faz o seu tempo, não tem exercício corrigido, Silvia. E que fala, mas aí, como é que vocês vão emitir um certificado para uma pessoa que de repente vai fazer o curso, vai falar que teve 40 horas? Então, Silvia, a gente criou uma coisa interessante. Depois que a gente tem cada bloco desse, Silvia, lá embaixo, a gente criou um campo chamado anotações, né, do bloco justificativo. É quase que assim, vocês que assistiram os vídeos aqui, desse bloco, o que você leva, né, para a sua vida profissional, o que você realmente agregou, ou que notas que você tomaria sobre, né, essa história de por que ter uma patente, né, para a sua vida, vamos dizer, prática, né? Aí a pessoa anota. Se a pessoa não anotar nada, ela vai ter o certificado com nada anotado, Silvio. Ou tem ASDFG. Vai emitir o certificado ASDFG. Se a pessoa realmente, cara, se dedicou, foi lá, escreveu, estruturou as coisas direitinho, o certificado dela vai falar, nossa, poxa, professora Silvia, nem esperava mais de você, né? Assim, professora Silvia, super aproveitamento aqui. Você viu que eu resolvi um problema técnico? Qual era o problema técnico? Eu tenho um problema técnico de como eu gravo um curso online, emito o certificado e faço para saber se os alunos estavam lá. Tem gente que força o cara ter ficado com o vídeo ligado, tem gente que força isso, faz exercício e tal. Eu falo, olha, o que interessa? O exercício que o cara fez, as horas que ele ficou ou o que ele leva para casa, para a vida dele? Para mim, o que interessa é que ele leva para a vida dele. Pronto. É assim que eu emito certificado. Resolvi um problema técnico, né? Processo de... Aí não é aula, né? Processo de avaliação de aproveitamento baseado em inputs do próprio participante e que esses inputs fazem parte do seu certificado. E aí resolvi outro problema também. Tem gente que é caçador de certificado, professora Silvia. Tem 20 certificados. E aí, quem vai? Alguém de RH que pega aquele certificado, Silvia, fala, nossa, você não... quer dizer, esse DFG é tudo que você aproveitou do curso e você ainda tem coragem de me apresentar esse certificado, né? Ah, olha só, né, Silvia? Agora o outro, professora Silvia, show, caprichou, diz aquilo, fala, nossa, professora Silvia, que interessante, hein? Poxa, né, olha, você aproveitou tudo isso, né? Você viu que interessante? Não, resolvi um problema técnico. Então, tá no mundo da didática, mas é um problema técnico, né? Se é patenteável ou não, diz aquilo, eu não vou nem falar para vocês se é ou não. Mas olha, dá para pensar em patentear. E posso falar mais? Dá até para pensar em patentear e está no período de graça ainda, né? Olha só, dá para depois da patente. Mas como a gente vai falar de período de graça, as coisas todas, tá? Não perca os próximos episódios. Eu vou seguir agora aqui com a nossa parte introdutória, né? Que a gente viu, né? Primeiro, a história de ter medo de ter uma ideia roubada, por que as pessoas querem ter uma patente, para que serve uma patente, afinal de contas, né? Foi, ali no início que a gente teve ali das justificativas, né? Aliás, vamos lá. Aí, agora vamos para o nosso próximo bloco aqui, né, das justificativas, agora tem a parte 1 e 2, agora isso, 3 e 4, né? Eu vou para o nosso próximo vídeo, tá, pessoal? Qualquer coisa, pessoal, vocês vão falando no chat aqui. Ah, o PDF é muito bom mesmo, concordo, Sueli, ali é por onde eu seguiria, né? Vamos lá.
Ó, compartilhando tela aqui. E agora vamos para o nosso vídeo número 2 aqui, né? Ainda, né? No nosso quadro de justificativa. A gente meio que matou os 2 primeiros post-its ali. Agora vamos para o próximo ali. Preciso de pontos no meu currículo. Verdade, pessoal. Patente conta ponto em currículo. Por incrível que pareça, nem patente concedida. Até pedido de patente, dependendo da instituição que você está, vai contar ponto. E outra coisa que pouca gente sabe das minhas competências. Então, isso daqui tem 2 coisas. Patentes são uma grande vitrine. E essa história de patente como vitrine, eu vou mostrar um slide aqui, que acho que eu já taquei assim, ó, uns 3, 4 itens ali, que é para a gente resolver de uma vez só. Então, olha lá. Patentes como métrica de inovação ou, né, de métrica de produção acadêmica, progressão em carreira, seja lá o que for, né? Então, alguns comentários gerais. Primeiro, para você ter um pedido de patente publicado, você não precisa nem ter uma invenção patenteável, hein? Basta cumprir com requisitos administrativos e formais, pagou a taxa, preencheu o formulário, colocou no formato correto, fez upload lá para o site do INPI, preencheu os campos direitinho, seu pedido de patente vai passar por um exame formal, vamos ver se ele formalmente atende, se atender formalmente ele vai ser publicado. Até para ilustrar isso, pessoal, você fala, não, peraí, não é assim também. Para ilustrar isso, pessoal, sabe que eu também sou inventor, né? Também trabalho com essa história de patentes. Há um tempo atrás, ali em 2018, eu depositei um pedido de patente sobre um método educativo para demonstrar que patentes não são uma boa métrica de inovação, né? Ou publicação de pedido de patente não é uma boa métrica de inovação. Aí alguém vai levantar a mão, né, e falar, mas Henry, método educativo não é patenteável. Pois é, não é patenteável, mas é passível de depósito de patente e vai ser publicado. Para provar, ó, depois a gente vai até entrar aqui, né, no Google, essas coisas, olha só, pessoal. Entro no Google, digito o nome bonito ali, ó, Henry Suzuki, meu nome. Clico lá, search, chegou ali, ó, 14 resultados, né, que tem ali o Henry Suzuki. Ó, método educativo para mostrar a quantidade de pedido de patentes, ó, clica aqui, ó, nesse link. E olha só, estou aqui já com a minha patente baixada do método educativo para demonstrar que quantidade de pedido de patentes não é uma boa métrica de inovação. E aqui eu usei, né, o meu amigo emoji ali, até para ficar mais vistoso esse negócio, assim. E aí você vai ver, aliás, quem quiser encontrar essa patente, vai lá no Google Patents, escreve Henry Jun Suzuki, vai para a página número 2, método educativo, baixa. Um comentário geral, tá, pessoal? Isso aqui não é uma crítica ao INPI, não. O INPI, a única coisa que ele fez foi, ele fez análise formal de um pedido de patente e publicou. O errado está em pegar esse tipo de coisa e falar que isso aqui seria métrica de alguma coisa sem olhar para o conteúdo. Agora, só um outro comentário importante, pessoal, vocês viram que eu entrei no Google agora há pouco. Então, eu entrei no Google agora há pouco para a gente fazer uma busca numa patente, vocês viram? Qualquer um no mundo digitou meu nome ali no Google Patents, vai encontrar ali 14 pedidos de patentes. E assim, mas por que é uma grande vitrine assim? As pessoas ficam olhando para patentes, então eu falo, olha, como patentes são uma ferramenta para impedir terceiros, que grande parte das empresas globais fazem, né? Elas ficam monitorando. Quem é que está patenteando na minha área? Quem é que está citando minhas patentes? Quem é que os examinadores das patentes deles citaram as minhas patentes? Para ver se está entrando alguém ali, né? Entrando boi na linha ali, certo? Então, patentes são, sim, grandes vitrines. Esse pedido de patente está lá no Google Patents, em qualquer lugar do mundo, alguém vai poder acessar aquele documento. Agora, um comentário muito importante. Uma vitrine pode mostrar coisas boas e coisas não tão boas assim. E aí tem uma outra coisa importante. Uma vez que o pedido de patente está publicado, não tem como despublicar mais também. Então, essa é uma coisa muito importante, né? Em relação àquilo que a gente tem de patentes, tá? Essa questão de, sim, tem gente que pode querer cortar caminho fazendo uma patente meia boca, assim, tal, coisa do gênero, mas essa patente meia boca, assim, do gênero, vai ser publicada e vai ficar ali. Você pode até não colocar no seu currículo, mas ela vai continuar ali nas bases de dados. Tomar um cuidado bastante grande com isso. Aliás, quem veio para esse curso de construção de patentes relevantes, provavelmente é porque não quer só fazer número. Perfeito? Legal, pessoal. E o último comentário sobre isso, eu falo, Henry, mas pedido de patente é fácil, patente concedida não é tão fácil assim. Verdade, não é tão fácil assim, mas também não é nada do outro mundo, pessoal. Se vocês entrarem, né, no Google, você escreve assim, weird patents, né, patentes esquisitas, coisas do gênero, vocês vão cair em patentes, ó, como essa daqui, por exemplo, tá vendo, ó? Patente concedida lá nos Estados Unidos, ali em dezembro de 2002, e olha só, né, tá em inglês, tá meio pequenininha, deixa eu mostrar o desenho que tem aqui, ó.
dessa patente aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, né? O coleirinha para passear com cobra. O que vocês acham, pessoal? Então, tá uma patente concedida. Será que essa patente vai ser uma patente muito útil? Será que as pessoas vão querer copiar essa invenção? Só o cuidado que tem que ter para não superestimar essa história de patentes. É isso daí, né, pessoal? Esse vídeo 2 aqui, né, Branco? É um vídeo mais ilustrativo, assim, para chegar, quando aquele professor fala, professor Branco, eu quero uma patente, né? Para que você quer uma patente? Não, é para o currículo. Fala, olha, professor, toma cuidado, né? Porque esse negócio aí vai ser publicado tal, e no dia de amanhã você pode ficar não muito orgulhoso daquilo que você está publicando ali também. Então vamos caprichar nas coisas mais, né? Então, algo do gênero. Então, é um fator educativo que a gente tem ali, né? E aquele pedido de patente lá que está lá no INPI está publicado mesmo, tá, pessoal? Se vocês quiserem olhar depois, a gente vai ver. Aliás, a gente vai fazer, eu vou mostrar os exercícios aqui que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Não vai fazer, vamos mostrar como eles são, né? E aí vocês vão poder fazer isso por conta própria depois, na tranquilidade do seu lar. Outra coisa, pessoal, a gente está nas 2 horas de maratonada aqui em conjunto, e aí eu vou fazer que nem sessão de cinema, tá? Quem tiver que comprar pipoca, ir ao banheiro, tal, coisa do gênero, né? Tipo, sai da sala, depois volta, tá? Assim, eu não vou fazer intervalo, porque senão a gente vai acabar perdendo um tempinho a mais, tá? Mas vamos lá, vamos terminar aqui o bloco número 1. Show. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui com vocês. Vamos lá. Compartilhando a tela. Estão vendo a minha tela, né? Branco, tá aparecendo a tela, né? Tá? Beleza. Então vamos lá para o terceiro vídeo aqui. E aí tem a questão, né, final aqui desse nosso bloco número 1, essa questão, né, de melhorar nossa posição competitiva. De fato, quando a gente fala de posição competitiva, falando de patentes, quem já viu algum curso meu deve reconhecer, né, um slide desse aqui, mapeamento de segmentos tecnológicos. Responda as perguntas básicas do texto jornalístico, o que, quem, quando, onde, por que e daí. Né? E aí, no final, vai lá e mostra ali, né? Olha só, pessoal, um monte de patentes, eu posso ver o que está sendo patenteado, quem, quando, onde patenteou, em que países tem proteção, em que país teve origem aquela tecnologia, como as patentes foram citadas e assim por diante, né? Quando as empresas citam as patentes uma das outras e assim por diante. Por que esse negócio é interessante? Isso aqui, inclusive, para ilustrar aquela história que a gente falou agora há pouco de vitrine. Um pedido de patente, que nem aquele que vocês viram lá do método educativo, não deixa de ser, olha, se alguém fizer uma prospecção tecnológica sobre o meu nome, vai encontrar 14 pedidos de patentes. Vai ver que tem pedido na área farmacêutica, vai ver que tem na área de embalagens, vai ver até que tem uma embalagem que ganhou um monte de prêmio pelo mundo afora, tal, coisa do gênero, e que tem também, né, uma patente ali que é quase que uma crítica ao sistema, não ao sistema de patentes, mas de usar aquilo como métrica. Não deixa de ser uma vitrine, e também não deixa de ser uma fonte importante de informações para quê? Para eu aprender sobre patentes dos outros. Aliás, né, eu falo, se eu tivesse que, assim, rapidamente, numa primeira aula, num primeiro bloco que eu falo sobre patentes, alguém fala, hein, cara, eu estou muito sem tempo, eu estou precisando fazer uma coisa, o que você me recomenda? Uma coisa só. Se eu tivesse que recomendar uma coisa só, seria: estude patentes de empresas, de instituições relevantes no seu segmento. Quem são os líderes de mercado? Procura saber quem são os líderes de mercado, olha como eles estão fazendo patentes, como eles não estão fazendo patentes, que muitas vezes mantêm aquilo como segredo industrial, por exemplo, e assim por diante. Aqui, eu tenho aqui um post-it, dicas da cozinha, que eu deixei reservado para vocês, assim, um amarelão aqui até, né? Então, assim, a dica da cozinha: estude patentes terceiros, especialmente de empresas líderes do segmento do seu interesse, antes de ir gastando tempo e dinheiro. A gente aprende sobre o que eles estão patenteando, quando eles patentearam, vai ver muita coisa de invenções deles, problemas técnicos que eles já endereçaram, que eles já resolveram, e assim por diante. Né? Então, nesse nosso primeiro bloco, se eu tivesse que dar uma sugestão para vocês, vamos estudar patentes terceiros. E já que eu estou dando essa sugestão de estudar patente terceiro nesse nosso bloco aqui de justificativas, nos nossos materiais complementares que a gente tem aqui, pessoal, vocês vão ver que tem 2 ou 3 vídeos ali que falam sobre como a gente pode acessar algumas bases de dados gratuitas, tipo Google Patents, Spacenet, por exemplo,
inclusive para fazer um pouco desse trabalho de mapeamento, ainda que de forma preliminar. Aliás, dá para fazer até de forma mais avançada também, pessoal, tá? Mas eu gostaria de deixar uma tarefa para vocês aqui ao final desse nosso primeiro bloco. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesses 2 vídeos que tem abaixo e pegassem na área que vocês trabalhem e tentem fazer um primeiro mapeamento já de empresas e de patentes, usando citações, uma série de recursos que eu cito ali. Aliás, a gente vai ter um bloco só sobre busca de informações, mas já dá para a gente antecipar nesse nosso primeiro bloco já de como a gente usa a base de dados gratuitos. Por quê? Grande parte daquilo que eu tenho de preconceito sobre se eu deposito, não deposito, se é patenteável, não é patenteável, a melhor forma de responder é o quê? Estudando patentes de empresas líderes no nosso segmento. Bom, espero que vocês tenham curtido aqui o nosso bloco justificativa. Se vocês curtirem, não deixem de ver os próximos blocos. Olha, nos vemos em breve aí. Eu não vou nem deixar de compartilhar a minha tela ali, e aí eu vou falar assim. Pessoal, tem muita gente que vai fazer esse curso, talvez chegue no final desse primeiro bloco e fala, cara, será que eu faço ou não faço esse curso, né? Pode ser que não estou com muito tempo e tal, e não por acaso, logo de cara, né, tem esse fechamento do vídeo aqui, que fala, no mínimo, se você vai fazer alguma coisa com patente, se você vai ter alguma interação, né, com alguém que está querendo uma patente, ajuda essa pessoa a conhecer um pouco o sistema de informações e patentes também, né? E aí tem o exercício número 1. Mas antes de eu entrar no exercício número 1 aqui, deixa eu parar agora de compartilhar meu vídeo, porque o professor Webel, né, ele levantou a mão aqui. Webel, você tem alguma questão, algum comentário que você gostaria de fazer? Oi, Henry, tudo bem? Tudo jóia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você citou aquela parte lá do método de avaliação que poderia ser patenteado e estaria no tempo de graça. Sim. Só que é o seguinte, isso eu acho que não é correto, porque você não fez uma publicação científica sobre o tema, fez? Não, eu não preciso fazer a publicação científica. Mas assim, quando você disponibilizou para todo mundo, como agora, que isso é uma palestra pública, digamos assim, né, ou reservada a uma determinada quantidade de pessoas, você já fez o como então, é que é o nome? Né? Essa é uma coisa importante. Período de graça se aplica a todas as revelações que foram feitas pelo inventor, tá? Num prazo de 12 meses ele tem. E aí uma coisa importante. Uma coisa, Webel, é assim, é o conteúdo autoral, tá? E a outra coisa é a solução técnica de um problema técnico. Tá? Então, assim, quando eu estou falando, né, as pessoas podem assistir o vídeo. Tá ali, inclusive porque eu coloquei Creative Commons. E não dá para voltar atrás em Creative Commons, essas coisas todas, né? Eu já disponibilizei ali o negócio, né? Agora, a solução técnica num problema técnico eu posso. Então, assim, é quase que assim, se alguém quiser fazer uma plataforma online e colocar essa história de anotar comentários sobre o aproveitamento didático próprio para aparecer automaticamente no certificado, gente, isso é uma solução de plataforma que eu posso vender até pro Coursera. Eu entendi isso, mas assim, no momento que você vendeu, ou comercializou, ou disponibilizou, isso já não significa que você perdeu o direito de patente? Não, porque existe justamente o período de graça, Webel. Então, por exemplo... Período de graça é isso. Não, período de graça não é para publicação científica. Mas, pessoal, a gente vai falar sobre período de graça, essas coisas todas, num próximo bloco agora, tá bom? Mas a gente vai chegar lá, Webel. Não perca os próximos episódios, tá? A gente vai voltar a falar. Mas aqui do nosso curso, tá? O que eu queria falar para vocês? Eu até vou aproveitar aqui, que eu acho que didaticamente é uma coisa interessante, que é o seguinte, tá? A gente fazer esse exercício aqui meio que em conjunto, tá? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, para quem não conhece o Google Patents ainda, como vocês entram no Google Patents e fazem uma busca, tá? Isso daqui tá nesse vídeo aqui. Deixa eu só confirmar uma coisa para ver o comprimento desse vídeo. Deixa eu só ver aqui quantos minutos tem. Pessoal, nesse nosso vídeo tem 20 minutos, eu não vou fazer isso agora então, mas o que eu vou pedir para vocês, tá? Isso eu vou pedir encarecidamente aqui para vocês. Depois que vocês terminarem, né, a gente terminar essa nossa sessão, não deixa de fazer esse exercício, termina o bloco número 1, né, e não deixa de fazer pelo menos esse exercício aqui, que é como você entra no Google Patents e você consegue fazer uma busca rápida
sobre um determinado assunto. Eu não vou passar pelos 20 minutos, mas eu vou passar pelos minutos iniciais desse vídeo. Então vamos entrar aqui no nosso Google Patents. E para nós entrarmos no Google Patents, nada como a gente sentar aqui, a gente vai dar uma olhadinha no Google e digite assim, ó, Google Patents. Beleza? Olha lá. Então, digitei Google Patents no Google, né? Primeira resposta que apareceu aqui para mim, Google Patents, ou então patents.google.com, clico aqui já nesse link. E aqui eu estou, olha só, no meu Google Patents, né? Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu pedir um favor para vocês que estão me assistindo aqui agora sincronamente, aqui, ó. Se vocês tiverem condições de, tiverem no computador, puderem abrir a janelinha do Google e digitar Google Patents, como eu fiz agora, e deixar anotado esse bookmark aí, é para fazer logo na sequência. Obrigado, viu, Soraya? É isso daí mesmo, tá? Legal. Para dar um exemplo aqui, eu vou fazer uma busca por uma empresa super conhecida de todos, que é a Embraer. Olha lá, então eu vou fazer uma busca por o nome de uma empresa, né? Então, Embraer, por exemplo. Digito ali Enter. E aqui nós temos então a nossa janela de resultados. Olha só, cerca de 1.741 resultados. E logo de cara, né, a gente vê aqui do lado esquerdo, o Google Patents é super legal, ele é bem inteligente, ele já identificou que Embraer aparece aqui no campo assignees. Assignees são os titulares, né, os donos das patentes. Então ele já identificou que Embraer é patent assignee. Eventualmente você pode digitar uma palavra e ele pode não identificar que é patent assignee. Aí você tem que vir aqui do lado. E se você quiser que seja o patent assignee, você coloca ali no campo correto, tá ok? Quem estiver usando o celular, provavelmente não está vendo esse painel do lado esquerdo da tela de vocês. Então, esse painel do lado esquerdo, esse painel aqui dos filtros, vamos dizer assim, ele aparece para desktop. Então, quem estiver usando o celular, clica ali nos 3 pontinhos ali do canto de cima ali, né, do seu celular e coloca lá View as Desktop. E aí vocês, com o View as Desktop, vão ter uma visualização de tela que é parecida com essa que eu tenho aqui no meu notebook, por exemplo. Mas vamos lá. Então, temos aqui a janela de resultados. Eu vou entrar num dos resultados aqui, olha só. Continuous Fuel Management System for Automatic Control, blá, blá, blá. Legal. Então, a patente sobre controle de combustível, tal, coisa do gênero. Bem, beleza. Então, aqui, ó, tenho título, tenho resumo. Eu tenho aqui até a possibilidade de fazer o download dessa patente, né? Não são todas as patentes que estão disponíveis para download, mas muitas estão. Tenho o inventor, titular, aqui o histórico de tramitação da patente. Mais para baixo aqui eu tenho ali, ó, reivindicações. Legal, pessoal. Depois dessa falha técnica aqui, a gente caiu do ar, né? Agradecendo já ao Branco por ter me ajudado aqui a dar uma pausada aqui nas coisas, né? E a Silvia também, vocês segurarem, né, a turma. Bom, a ideia inicial que a gente tem, né, nos blocos iniciais, a gente já percebeu, né, que é ajudar os colegas, né, a entrarem no universo patentes. Eu acho que uma forma muito boa é mostrar como funciona, por exemplo, um Google Patents, né, é que mesmo quem não vai continuar o curso, só de olhar o Google Patents, eu acho que já é uma vitória dele ter entendido um pouquinho essa história de acabar com alguns mitos de patentes e começar a dar uma estudada, que justamente o que eu termino no último vídeo é, gente, se eu tivesse que dar uma recomendação para alguém que quer fazer patente, leia patente de grandes empresas, grandes corporações, por exemplo, usando o Google Patents. Beleza? Legal. E aqui agora, aliás, o melhor jeito de a gente navegar, né, é seguir. Bom, tem o exercício 1, que é esse do Google. O exercício 2 entra no Spacinet, que é uma ferramenta um pouco mais sofisticada que a gente tem. E aqui materiais complementares nessa parte, nem estou lembrando o que eu tinha reservado. Tem os materiais, né, sobre 10 Types of Innovation, alguns comentários sobre a diferença entre o Lean Canvas para o Business Model Canvas, né, do Ash Maurya. Aí tem a própria página do Canvas, tal, né, e alguns comentários, né, sobre inovação, patentes e informações tecnológicas, o que todo mundo deveria saber, né, tá, que é um texto que está lá no Inovativa. Tem a cartilha de propriedade OAB Rio Grande do Sul, que fala, né, sobre os vários itens, né, que a gente tem de apropriação intelectual, por exemplo, né, e aí tem outros materiais aqui da OMP, principalmente, tá? Então é isso, pessoal. Aí depois a gente pode dar uma olhada nisso. Aproveitando nesse nosso primeiro encontro síncrono, que eu diria que é o primeiro encontro que a gente tem da base aqui, né?
de passar pelos 3 primeiros blocos, eu vou direto aqui para os blocos agora já dos objetivos, né, que é um videozinho curto só aqui, né, que é basicamente, vamos entender um pouco da base do que é patente e assim por diante. Webel, só para falar sobre período de graça, as coisas todas, eu abordo isso, tá? Na parte de materiais complementares ali, tá? Que tem outros vídeos que eu não vou entrar hoje, tá bom? E outra coisa muito importante, a gente pode discutir esse assunto no nosso Telegram, que é lá que a gente tem, inclusive, do primeiro bloco, a Tereza, ela já trouxe uma pergunta até do primeiro bloco, falando que história é essa de o direito de impedir terceiros de explorarem. O que é explorar, né? Aí volta para a lei, né? Impedir terceiros produzirem, usarem, colocarem à venda, tal, e assim por diante, né? Com algumas exceções que aí a gente discutiu com mais profundidade no chat. Webel, não deixa de postar lá no nosso Telegram para a gente seguir com essa conversa, tá? E é incrível que você vai falar, cara, então quer dizer que o cara colocou o produto no mercado, ele tem 1 ano ainda. Se a primeira revelação daquilo foi realmente a colocação no mercado, eu posso te dizer, período de graça. Entendeu? Legal, né? Depois a gente pode até ler então, sobre isso. Deixa eu só te interromper, desculpe te interromper, mas é o seguinte, sempre ouvia falar que o período de graça era só em publicações científicas, né? Porque até aquela história da invenção do avião, né? Que os irmãos Wright, né, fizeram um teste, digamos, privado, né? Do lado da praia. Isso, só um comentário, tá? Ali tem mais a ver com anterioridade com período de graça, e lembrando também que período de graça é uma coisa mais recente, e que lá nos idos de Santos Dumont, né, a lei de patentes era bem diferente da atual, tá? Ali tem mais a ver com anterioridade do que com o próprio período de graça propriamente dito, tá? Porque assim, porque Santos Dumont nunca tentou depositar patente sobre aquilo que ele tinha, tá? Se fosse nos dias de hoje, se a primeira revelação fosse sei lá, né, a primeira aparição daquilo, né, mais pesado do que o ar, autopropelido, né, voando com efeito asa, tal, coisa do gênero, elementos caracterizantes, nos dias de hoje, se a gente pensasse aquilo, mesmo depois de ter aparecido em público, tal, coisa do gênero, isso cai dentro de período de graça. Mas eu vou pedir mais uma vez, Webel, tem muita gente que não é especialista no assunto, então vamos conversar sobre isso no Telegram, tá bom? Beleza? Okay. Legal, obrigado. Vamos lá, então só para uma revisão geral para quem está entrando no mundo de patentes agora eu vou dividir a minha tela de novo, não estava dividindo a tela, mais uma vez aqui, olha só, então vou dividir a minha tela aqui. Estão vendo a minha tela, né, Branco? Deu certo? Beleza. Então agora eu vou aqui para o vídeo do módulo. Vamos dar uma lembrada afinal de contas, o que é patente, né? O que é patenteável e assim por diante, né? Tudo que gostaríamos de saber sobre patentes e não tínhamos com quem conversar, que está junto aqui no nosso bloco do produto. As especificações de uma patente relevante, elas vão estar ali embaixo no bloco de requisitos, né? Branco, mas só para confirmar, o áudio melhorou agora? Continua baixo. Melhorou, tá alto, embora tenha um tanto ruído de fundo. Mas nada que impeça a compreensão do áudio, não. Ah, entendi. Eu vou fazer o seguinte, acho que agora está com problema no meu microfone. Espera aí. Vamos aproveitar esse nosso conjunto aqui, né, do bloco objetivos e do produto, para fazer uma lembrança sobre tudo o que gostaríamos de saber sobre patentes e não tínhamos com quem conversar, né? Então, o que é patente, o que é patenteável, o que não é patenteável e assim por diante. Aqui, nesse vídeo, eu vou ser bem rapidinho, tá? Quase que um lembrete, falando bem rápido para que os colegas falem, sim, lembro, estou de acordo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum ponto, tem vários vídeos que são um pouquinho mais longos, né? Que vão ficar aqui abaixo, aqui na nossa página, que vocês vão poder entrar e fazer uma revisão um pouco mais detalhada, tá bom? Então vamos lá, né? Então o que é patente, né? Tem uma definição de patente, a patente é o direito de propriedade, previsto em lei, confere ao seu titular, ao seu dono, o direito de impedir terceiros, e a gente já viu, né, que o direito de impedir terceiros é diferente do direito de você mesmo poder colocar o seu produto patenteado, por exemplo, no mercado. Você tem o direito de impedir terceiros. O outro também pode ter o direito de te impedir também, né? Legal. Não deixe de ver o vídeo ali, os vídeos complementares, se você tiver dúvida sobre isso, tá, pessoal? Muito importante.
Em um determinado território, não existe patente internacional, existe até tramitação regional, existe o tal do pedido PCT, que permite você ganhar prazo mais para entrar em fase nacional e fase regional, mas o próprio PCT não é uma patente mundial, ok? Legal. Em um limitado período de tempo, o fato é que um dia a patente morre, patente invenção, 20 anos após depósito, pelo menos 10 anos após a concessão, patente modelo de utilidade, 15 anos após depósito, pelo menos 7 anos após a concessão. E quem quiser saber mais diferenças sobre patente invenção e modelo de utilidade, assista os materiais complementares, mas fica a dica, tá? Na dúvida, sempre deposite como patente invenção. Paga um pouquinho mais caro, mas vai valer a pena. E por último, em troca da descrição da invenção, aquela história, né? Patente que não descreve direito à invenção, não protege direito à sua invenção. A gente vai trabalhar bastante essa história de suficiência descritiva, né? No nosso próximo bloco, quando a gente for falar dos requisitos, tá bom? Beleza. Já vimos que é patente, que é patenteável, né? De acordo com a nossa lei, é patenteável, a invenção que atende os requisitos de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. Novidade, né? Novidade absoluta, não pode ter sido acessível ao público aquela informação antes da data do depósito da patente, com algumas exceções, né? Tudo tornar acessível ao público, qualquer lugar do mundo, em qualquer meio, né? Inclusive descrição escrita, oral, por uso, qualquer outro meio, antes da data do depósito da patente, com algumas exceções, período de graça e algumas outras, que quem quiser saber sobre as exceções, dá uma olhada nos materiais complementares também, tá bom? Legal. Atividade inventiva não pode ser evidente ou óbvia para um técnico no assunto, não pode ser comum ou vulgar para um técnico no assunto. Então, a questão de atividade inventiva talvez seja mais crítica, né? Porque é uma coisa muito subjetiva. E nos materiais que nós temos aqui, tem um slide que tem, é como se fosse um checklist, assim, tá? Um conjunto de vários itens que a gente pode utilizar para fazer uma aferição de atividade inventiva. Inclusive, esses mesmos itens, ou itens parecidos, tem até no próprio guia do NPI, né, que é o guia de exame, que fala de várias possibilidades de a gente aferir atividade inventiva. Basicamente, mudança só, mera mudança de formato, cor, ser mais barato. Ser mais barato em si não é uma solução técnica, né? Agora, ser mais barato porque resolver um problema técnico, aí tudo bem, né? A gente volta para o jogo. Legal? Então não pode ser evidente ou óbvio, tem que ser de aplicação industrial, aplicável em qualquer tipo de indústria, não é só indústria em grande escala, tal, coisa do gênero, tá? Nesse ponto, quando a gente fala, né, de o que é uma invenção patenteável, bom, tem uma série de coisas, né, que são as exceções da lei, que a gente já vai ver, o que não é patenteável, mas eu vou usar aquele slide que a gente já viu, né, no nosso bloco introdutório, que basicamente é o seguinte: sob o ponto de vista de barreira à concorrência, né, patentes são ferramentas, né, instrumentos que a gente pode impedir terceiros produzirem, usarem, colocarem venda, venderem, importarem, né, com esses propósitos, né, a invenção patenteável, que basicamente é, né, a materialização da solução técnica de um problema técnico, desde que seja nova e não seja óbvia, né? A gente acabou de falar de novidade, atividade inventiva, e essa questão de aplicação industrial eu poderia talvez refrasear na prática, né, falando assim, a solução técnica de um problema técnico aplicável em algum tipo de indústria, né? Indústria, algum tipo de segmento industrial, tá bom? Legal. Bom, isso para uma invenção ser patenteável, né? Para a patente ser concedida, ela tem que atender alguns requisitos, né? Clareza, suficiência descritiva, a gente vai falar mais desses itens quando a gente for falar, né, dos requisitos, né, numa patente bem redigida, vamos dizer assim. E tem que cumprir com os requisitos formais, administrativos e assim por diante, né? Tem que estar no formato, tem que pagar taxa, tem que cumprir exigência no prazo e assim por diante. O que não é patenteável, na nossa lei fala que uma série de coisas não são patenteáveis, deixa eu ver até se eu tenho aqui nos nossos slides, aí ó, não são patenteáveis por contrário, moral, os bons costumes, uma série de itens, né? Ou não são patenteáveis em si, ou então não se considera nem invenção nem modelo de utilidade, logo não são patenteáveis, tá? Então, tem vários comentários sobre esses itens aqui nos nossos materiais complementares também, tá, pessoal? Talvez a maior dúvida que muitos colegas têm aqui é a questão, né, mais uma vez, do software. Eu até usei esse exemplo do software quando a gente estava falando ali no nosso bloco, né, sobre justificativas. Então, o software em si, o código, fonte, as linhas de programação não são patenteáveis. Se o software resolve um problema técnico, né, então, aquele software rodado, né, num hardware resolve um problema técnico, se esse problema técnico, né, é resolvido de maneira nova,
não óbvia, né? Então a gente pode falar que não o software, né? Mas o sistema, ele pode ser objeto, sim, de uma patente, sim, pode ser conseguir essa patente também. Então, basicamente, pessoal, tem muita gente que tem dúvidas sobre esses itens. Volta a recomendação lá do bloco, lá das justificativas, né? Leia patentes de grandes empresas do seu segmento, de empresas líderes do seu segmento. Melhor forma da gente aprender, não só como redige patentes, mas também como o que a gente protege, o que não protege, às vezes até mesmo a quantidade de exemplos, você não tem uma boa ideia. Fala, olha, na média, estou vendo aqui, ó, com 2, 3 exemplos, todo mundo conseguiu ganhar, né? A probabilidade de você conseguir ganhar com aquela quantidade de exemplos ali, né? Talvez não seja uma coisa tão incomum assim, tá? Só toma cuidado que às vezes também, né, o estado da técnica evolui, então a gente tem que estar meio de olho nisso também, tá? Mas legal. Mas vamos lá. Então, uma série de coisas não são patenteáveis em si, normalmente a gente consegue patentear de outro jeito. Ah, e outras coisas, né? Tem uma série de coisas ali, né? Método de negócio, sabe? Contrato de fornecimento, disso aí, né? Rede, marca, aí não é patente, né? Aí a gente vai falar de outras formas de proteção, outras formas de barreira, como a gente conversou lá no nosso módulo da justificativa. Bom, documento de patente, né? Grande parte de nós já viu, inclusive quem fez lá, né? O nosso módulo lá das justificativas, deve ter entrado, lembra? Lição de casa de vocês? Entrar lá nas bases de dados e dar uma olhada em patentes na área de vocês. Então, bom, quem fez a lição de casa sabe, né, que documento de patente tem uma estrutura padronizada, titular, inventor, classificações de patentes, resumo, anterioridades e assim por diante. Tá ok? Aqui eu tenho só um exemplo, né, de um pedido de patente, né, que, aliás, lembra aquele lá da cobrinha passeando? Então, mesma cara, né? Título, titular, classificação, citações, resumo, e aí tem desenhos, né? Desenhos normalmente preto e branco, linhas contínuas, sem textos explicativos, tal, né? E aí vai lá para o relatório descritivo, né? Aqui no Brasil, com o tempo, teve mudança. Ó, esse aqui é o padrão que a gente tem num pedido norte-americano concedido lá nos idos aí de não sei quando, né? Da data que ele foi concedido. No Brasil mudou bastante, né? Agora é numerado por parágrafo, tal, coisa do gênero, né? A gente vai falar sobre esses aspectos formais lá nas especificações ali nos requisitos também, tá bom, pessoal? Legal. Então, tem o relatório descritivo, descrição das figuras e as reivindicações, que como a gente sabe, né, são o coração da patente, né? As reivindicações que definem o escopo de proteção. E falando em definição de escopo de proteção, como eu defino escopo de proteção, né? Extensão da proteção conferida pela patente será determinado pelo teor das reivindicações, interpretada com base em relatório descritivo e nos desenhos. Na prática, né, aqui eu vou investir um pouquinho mais de tempo, né, porque a gente está falando de uma questão bastante importante, né, de abrangência da nossa patente, uma patente que tem um escopo robusto, né, bem abrangente, e que vale a pena realmente a gente depositar e tramitar, né, lembrando, né, tem os elementos do preâmbulo e os caracterizantes, né? Na prática, a gente tem que olhar para o todo e ver, né? Se tem os elementos do preâmbulo e cada um dos caracterizantes, né? Então, a gente fala que tem a patente cobre aquilo ali. Tirou algum dos elementos, seja do preâmbulo, seja dos caracterizantes, a gente não vai ter pelo menos uma infração literal, né? E aí tem comentários sobre infração por equivalência, coisas do gênero, que aí a gente tem nos materiais ali, vamos dizer assim, mais detalhados e até dos materiais gravados que a gente tem logo aqui abaixo na nossa página do nosso bloco 2 e 4, vamos chamar assim, tá bom? Legal. Mas uma coisa muito importante é que quanto mais tem, vai ficando mais afunilado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai redigir uma patente para procurar ser o mais abrangente possível, ainda atendendo os requisitos, né, de novidade, atividade inventiva, né, e a solução técnica, problemas técnicos que a gente já vai ver já como a gente trabalha com isso e aumenta inclusive a probabilidade de concessão da nossa patente. Não perca os próximos episódios. Legal. Aqui só um exemplo, né, que a gente tinha lá daquela patente no canivete suíço ali com memória USB, tá cheio de A, B, C, D, E, tá vendo? Cada uma dessas corzinhas é um item. Então, em princípio aqui, né, tirou alguns dos itens, pelo menos infração literal deixa de ter, né? E aí tem a questão da infração por equivalência, que é um assunto que até merece, né, discussões mais aprofundadas só para ele, tá bom? Mas legal, para a gente não ter que recorrer para infração por equivalência, a gente vai procurar, de partida, trabalhar com a nossa redação da forma mais adequada possível, né? Mais uma vez,
falaremos disso nos requisitos, tá bom? Legal. E o processo de patenteamento, só para a gente fechar, né, esse bloco aqui de tudo que gostaríamos de saber sobre patentes, não tínhamos com quem conversar, o processo de patenteamento, o processo pode ser muito longo. Aqui no nosso curso, a gente vai falar antes do tempo zero, tá? E aqui, nesse slide, a gente tem depois, tá? Depositou a patente, né? O que acontece? Depositou a patente, né? Taxa de depósito da patente de pessoa física, hoje, né, no Brasil, R$70, pessoa jurídica, R$175. Aí, como a gente viu, a gente tem um prazo para entrar em fase nacional dos países, ou então, normalmente o que a gente faz, deposita um PCT lá no mês número 12, tá? Custa de taxa 1.330 francos suíços, tem um desconto bastante grande para a pessoa física, tá? Então, às vezes você, mesmo que tenha uma empresa, às vezes depositar em pessoa física é uma forma de você ter o benefício. E olha, cá entre nós, né? Cai de 1.330 francos suíços, que dá mais ou menos uns $1.500 hoje, tá? Para 133, que dá mais ou menos $150, né? De $150 para 1.500, né? Tem uma diferença grande hoje, né? Ainda mais o dólar aí, ó, hoje, né? Na nossa data aqui, perto de R$5 e tanto ali, né? Reais por dólar, tá bom? Legal, então, mas para ter uma ideia, né, de quanto que a gente vai gastar ali. Vantagem hoje, né, uma coisa muito boa, pessoal. Brasil, hoje, a gente consegue depositar o PCT em língua portuguesa. Tem duas vantagens, né? Primeiro, que está no nosso país. E segundo, que dá para a gente depositar em língua portuguesa também. E o custo de tradução é um custo muito alto que a gente tem em patente. Às vezes as patentes ficam meio longas e o custo de tradução fica meio grande também. Então, esse, inclusive, é um macete que a gente tem que tomar cuidado, né? Até onde a gente descreve ou não descreve as coisas. E como a gente faz isso, que a gente vai falar também, né? Não perca o próximo episódio, que é importante, né? O coração quase desse curso, que é como a gente trabalha nos requisitos da patente, né? Que vale a pena ser depositado. Entrada em fase nacional tem esse custo alto, né? Entre 3 e 5 mil dólares, uma boa parte desse custo é com agente no exterior, né? As taxas não são nem tão caras assim, mas o agente custa caro e uma coisa que custa muito caro é a tradução, né? Acabei de comentar com vocês. E depois, né, tem que pagar anuidade, pagar exame, etc. E é N mil dólares. Comentário, tá, pessoal? Aqui no mês 36 no Brasil, para a gente pagar o exame, né, porque a gente tem que pagar o exame até o mês 36, está girando, olha, para empresas que em torno de 500 e poucos reais, pessoa física, 200 e tantos, é um valor relativamente baixo. Depositar e tramitar só no Brasil, pessoal, não é caro, mesmo, tá? Agora, fazer isso em múltiplos países, o custo da tradução, o custo de agente no exterior é que acaba custando mais caro. Agora vem outro lado, né? Você vai ter uma patente que vale a pena ser depositada, são poucos os mercados que o Brasil é o maior mercado do mundo, né? Então, depositar nos Estados Unidos, depositar na China, né? Tem um pedido europeu para depois, lá mais para frente, decidir onde você vai entrar, né? Vai nacionalizar, vamos chamar assim, né? O pedido europeu concedido é uma coisa que vale a pena a gente considerar, né? E aí pode guardar aí 15 mil dólares, coisa do gênero, que o dinheiro de hoje é bastante dinheiro, não é verdade? Legal. Então, isso daqui a gente teve um panorama geral, pessoal, de tudo que gostaríamos de saber sobre patentes, né? Não tínhamos quem conversar. E lembrando, né? Maiores detalhes sobre cada um desses itens, né? Vamos ter vídeos assim, separadamente, que a gente vai colocar aqui abaixo, tá bom? Dúvidas sobre esses assuntos, acho que indicações de livros, também devemos ter alguma coisa já nesse bloco aqui, que acho que é um bom lugar para a gente reunir essas informações, tá bom? Legal, pessoal? Vamos então agora para os próximos blocos. Quem quiser seguir esse bloco aqui, né, para a gente voltar para o bloco ali, né, dos benefícios, né, do nosso pedido de patente que vale a pena ali ser depositado, pode ir. Quem quiser já seguir mais adiante para alguns dos outros blocos, aliás, um que eu recomendo bastante no nosso curso, é esse que está logo aqui embaixo, aqui, né? Tem produto e ali embaixo a gente tem o bloco ali também das especificações, onde a gente vai realmente entrar em vários detalhes, né? Tanto do ponto de vista formal, de redação e principalmente na parte que a gente vai falar sobre como a gente inventa, né? Cria invenções que valem a pena ser patenteadas, tá bom? Nos vemos em breve então, pessoal. Valeu! Então, pessoal, voltando aqui, né, ao nosso curso, a gente tem os materiais complementares, a gente tem uma série de vídeos aqui, tá? E aí eu só vou fazer um comentário importante, pessoal, que esses vídeos estão, como eles são gravações antigas, em alguns pontos eles estão repetitivos, tá? Então, presta bastante atenção quando vocês forem ver essa questão aqui da minutagem, tá? Ó, a parte, ele deveria estar começando aqui em 18 minutos e 50, né?
e terminando em 30 minutos. Era para ter 12 minutos desse vídeo, né, mas aí na plataforma ele não permite que a gente faça esses recortes, tá? Então tem 2 vídeos aqui que acabam sendo ilustrativos disso tudo, né? E aqui, ó, na parte inicial do segundo vídeo, introdução sobre patentes de forma mais detalhada do que no vídeo anterior, né? Então, a história, né, de entender cada um dos itens, né? Inclusive a parte de período de graça está um pouquinho melhor explicada ali, tá? O Webel levantou a mão, Webel? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Pode falar, Webel. Oba, obrigado. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira é o seguinte, você falou sobre a parte de pesquisa, né, de patentes no Google Patents. Sim. E também isso. No SpaceNet, né? Isso. Eu gostaria de perguntar o seguinte, é possível você, a partir de uma palavra-chave, digamos, por exemplo, 5G, eu saber qual é que são as empresas, ranquear as empresas que têm mais patentes e mais famílias de patentes num determinado tópico, por exemplo, 5G? Sim, Webel, sim, não é tão simples como você escrever 5G, mas aí isso é tema para uma outra conversa, tá? Que a gente vai ver tanto aqui, ó, quando a gente estiver falando aqui da parte dos requisitos, equipe tem a parte de stakeholders e premissas externas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, na parte de stakeholders externos, a gente tem, inclusive, todo... Não está aparecendo a sua tela. Perdão. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora de novo, perdão. Deixa eu... Aqui na parte dos stakeholders, fatores externos, a gente tem todo um bloco aqui, ó, materiais complementares, tá? Que a gente tem até um curso inteiro, praticamente aqui, da parte de busca e análise de informações, tá? Que, esse seria o próximo curso que você... É o outro curso que a gente fala sobre isso, e vocês já têm o PDF desse outro curso também, ele só não está na plataforma online, tá? E esse outro curso, ele é um curso voltado à parte de busca toda, tá? Assim, okay. Beleza? Legal. Mas deixa eu voltar aqui para o nosso... Posso fazer a segunda pergunta? A segunda pergunta eu vou te pedir um favor. Tem a ver com o que a gente já viu agora, porque se não... É porque a gente tem eu tenho um compromisso aqui. Sim. Da gente... Tá, rapidão. Você mencionou sobre o depósito da patente, né? É possível no Brasil eu depositar uma patente em inglês, em língua inglesa? Não. Na verdade, eu vou te responder. Você pode depositar inicialmente, quando você depositar, ela vai ser objeto de uma recusa formal, porque você não depositou no idioma correto, tá? Mas você pode depositar uma patente até em branco, no NPI ele aceita. Você pegar um texto, colocar um PDF lá, ninguém vai ler, o sistema não lê. Então, é possível depositar? Depositar, sim. Ela vai ser aceita? Não, porque não cumpre com os requisitos formais, tá? Ok. Mas, beleza, então. Obrigado. Mas voltando, aqui eu estou na parte ainda conceitual, Webel. A gente não está falando de depósito ainda. Isso daí a gente vai tratar mais para frente, tá? Então, eu só vou pedir um favor para a gente concentrar as nossas conversas aqui no tema que a gente está tratando agora, tá? A gente está puxando coisa de depois para agora, tá bom? Obrigado. Legal. Pessoal, aqui a parte de benefícios, acho que é um vídeo relativamente curto, tá? Que a gente está caminhando aqui para a nossa parte final também. Eu estou fazendo essa acelerada, viu, Weber? Até em respeito, porque tem muitas pessoas que têm que parar meio-dia. Quem quiser ficar um pouquinho mais depois para a gente conversar sobre outras coisas, eu vou ficar aqui mais uns 20 minutos, meia hora, tá? Mas eu sei que tem muita gente que vai ter que parar mesmo ao meio-dia, tá bom? Legal. Então, estão vendo a minha tela, né? Legal. Vamos lá, benefícios. Olá, pessoal. Estamos agora, então, aqui no nosso bloco benefícios. E aqui no nosso bloco benefícios, a gente vai falar do futuro. Nós queremos ter um pedido de patente relevante depositado no INPI num prazo de 7 dias. Qual que é o futuro brilhante que nos espera? Bom, primeira coisa, né? Se você tiver um pedido de patente relevante depositado, né, e concedido lá na frente, você vai poder ter o poder de impedir terceiros produzirem, usarem, colocarem à venda, importarem aí a tal da sua invenção. Não é isso? Então, esse poder de impedir terceiros é o direito que a patente te dá. Mas aí tem alguns outros benefícios que são ligados a esse direito. Primeiro, você tem uma moeda de troca com parceiros e concorrentes.
Então, de repente, você inventou ali, né? Vou pegar o exemplo ali que a gente tinha ali da cadeira, né? Cadeira com rodinha, você é inventor da cadeira, o outro é inventor da cadeira com rodinha, você tem a cadeira e quer colocar com rodinha no mercado, você depende dele. Então, você viu, ó, o seu colega lá tem uma moeda de troca com você, não é verdade? Pode acontecer isso até com fornecedores também, né? Então, de repente, eu posso ter um novo uso de um produto do meu fornecedor. Olha só, eu ganho o poder de impedir meu fornecedor para fornecer para outros. De repente, eu consigo até algum benefício disso. Lembrando, tá, pessoal? Não adianta também querer ir lá com a faca na garganta lá do seu concorrente ou do parceiro. Principalmente do parceiro, né? O concorrente, vá lá. Mas do parceiro, evidentemente que tem todo um trato que a gente tem que ter. Mas vamos lá, vamos voltar. Bom, melhorar nosso pitch para investidor e stakeholder, só um comentário geral, tá, pessoal? Toma cuidado que tem um monte de investidor aí, coisa do gênero, que é patente e não sabe nem para que serve patente também. Uma coisa muito importante, não é assim, eu tenho patente. Não, eu tenho uma estratégia de apropriação intelectual, eu tenho uma estratégia de ter uma posição competitiva vantajosa. E patentes podem não necessariamente ser o melhor caso, tá ok? Às vezes o pessoal até fala para você já tem patente? Você fala, não tenho, nem conversa. Você fala, como não? Inclusive, estou procurando investidores para que quando eu tiver um investidor que ajude eu a bancar minhas patentes, aí eu deposito. Mas se alguém te copiar, não, na verdade, o nosso produto, né, ele só vai realmente poder ser copiado, que é a nossa ideia, se ela for para o mercado, né? Ou então, se a gente divulgar. Antes disso é muito difícil, é uma coisa bastante específica, a gente teve uma sacada aqui que provavelmente tem pouca gente pensando nela. Legal, então eu estou mantendo em segredo, até estou procurando um investidor para que primeiro eu tenha uma garantia de que eu tenho aquele recurso para depois depositar meu pedido de patente. Aliás, uma outra coisa muito importante, pessoal, tem muita gente também, né, que quer ter visibilidade, quer ser visto globalmente. Aí teve até um colega meu que falou, nossa, Henry, eu depositei um pedido de patente, se ninguém vier falar comigo, eu falo com eles, né? Eu falo, olha, a probabilidade de você depositar um pedido de patente, ele ser publicado e ninguém vir falar com você é muito grande. Às vezes eles até viram sua patente, mas não vêm falar com você. Então, o normal, mesmo quando você deposita uma patente, é você ir atrás dele. Agora, pergunta, pessoal, para você ir atrás de um parceiro, atrás de uma empresa, atrás de um fornecedor, você precisa ter patente depositada? Não, na verdade você pode começar muito antes, estabelecer um relacionamento, fazer projetos conjuntos, uma série de coisas, antes mesmo de depositar sua patente. Aliás, vocês estão vendo, né, que ali para trás a gente perguntou assim, será que você realmente precisa de uma patente? Outra coisa, será que você realmente precisa de uma patente agora? São perguntas que a gente tem que se fazer também. Às vezes, o benefício que eu tenho de ter uma visibilidade, eu não preciso ter necessariamente um pedido de patente depositado. Às vezes, até melhor não ter um pedido de patente depositado do que já ter. Olha só, na indústria farmacêutica, por exemplo, são áreas bastante complexas, pessoal. Não é tão simples assim, principalmente quando você está na fronteira ali, né? Vai falar de RNA, disso, mensageiro, não sei o que lá das quantas. Então, normalmente a gente, comumente, não tem essa expertise toda, por mais que a gente leia, né? Fez a lição de casa, estudou a patente dos outros. Então, muitas vezes, antes mesmo de depositar a patente, é melhor verificar se existe essa possibilidade, já procurar construir parcerias. Olha, grandes empresas, para assinar um termo de sigilo, olha que vai tempo, hein? E normalmente o pessoal nem quer. E aí você descobre o seguinte, aquela empresa que você achava que ia ser a sua licenciatária, não é. Talvez você tenha que trabalhar, sabe com quem? Com uma startup do seu segmento, uma empresa menor, com outra universidade. Aliás, um macete, né? Um jeito que tem de você, como pesquisador, ganhar uma ponte com empresas, muitas vezes, sabe qual que é? Fazendo parcerias científicas com grupos de pesquisa que você sabe que já tem contato com empresas. Por quê? Porque mesmo fora do Brasil não é uma coisa tão trivial você ter essa interação, né, entre uma ICT e uma empresa, por exemplo. Então você ter alguém que já tem esse canal aberto pode ser uma coisa interessante. Você viu que é interessante? Olha só, às vezes não é questão de você ter a patente, é questão de você ter o relacionamento para ter o canal dentro da sua rede de relacionamento para conseguir dar aquele próximo passo. Agora, né, uma pausa, né? Estou vendo que o Branco está ali, a gente está acompanhando parceria Biodiversidade mais Inovação, aquilo tudo, né, Branco? Você está acompanhando aquilo lá, né?
E aí você vai vendo, rapaz, realmente, olha, para ter contato com as empresas, para já ir fazendo uma conversa, tudo, eu não preciso de uma patente ainda. Eu preciso conhecer as pessoas, saber como elas trabalham, como funciona disso, e isso vem muito antes da patente, né, Branco? Né? Acho que ali fica bem claro o que a gente está vivendo, né? Mas vamos lá. Sem falar que grande parte, né, do mundo científico, a gente tem soluções tecnológicas que não vão elas para o mercado, mas elas resolvem problemas tecnológicos para que outras criações vão para o mercado também. Lembrando, né, a gente consegue fracionar muitas coisas e às vezes a gente resolve um problema técnico específico até do próprio desenvolvimento de um determinado produto. Tá? E lembrando que muitas dessas coisas a gente consegue proteger também por segredo industrial. Legal. E aí o último item que a gente tem aqui, né, essa história, né, de se o negócio der errado, a gente ainda tem algo que possa ser vendido, licenciado e assim por diante, né? Na verdade, seja dito, patente é um bem patrimonial. Você pode até usar uma patente, por exemplo, para dar como garantia, até por empréstimo. Tem alguns países que são bastante mais adiantados, né, nesse uso, né, de capital intelectual ou de patentes, por exemplo, para fazer aí a securitização aí de um empréstimo, por exemplo. Tá bom? Legal. Só um comentário geral, assim, tipo dicas da cozinha, né? Se você quer mesmo, né, usar uma patente para ser visto por uma grande empresa, só vou dar um macete assim, que pode funcionar. Você pode citar a patente deles. Por quê? Praticamente toda grande empresa, hoje, pessoal, tem uma área de inteligência e de contra-inteligência. E uma das coisas que a gente faz muito quando a gente está em empresa é verificar quem está citando as nossas patentes. Por quê? Porque, olha só, ou o outro me citou, ou o examinador me citou, e o que é muito legal, essas bases de dados que a gente tem hoje em dia, né, de patentes, elas trabalham muito bem com indexação também de citações. Nem todas são do mundo todo, nem todas são globais. Tem países, como por exemplo o Brasil, não é muito bem coberto por citações, né? Mas um pedido PCT, por exemplo, pedido US, europeu, chinês, japonês, são países que têm uma boa cobertura de citações. Então, a gente pode se fazer ser enxergado, né? Cutucando a onça, né? Só estamos cutucando para não cutucar com vara muito curta ali também, mas você pode dar uma cutucada ali, né? E o pessoal, no mínimo, vai te ver. Agora, coisa importante, pessoal, você não precisa ter um pedido de patente para ir cutucar a tal da onça. Né? Você pode entrar em contato com empresas muito antes, você pode entrar em contato com os pesquisadores. Lá, muitas vezes, né, o pessoal fora do Brasil que trabalha em pesquisa em momento, grande parte vem numa carreira acadêmica, vem num doutorado, por exemplo. E aí você pode até descobrir de onde, qual a filiação dele, e fazer esse caminho também para chegar naqueles inventores. São várias formas que a gente tem, né, de a gente conseguir ter benefícios, que são esses benefícios que a gente procurava ter de patentes, usar outras estratégias, fazer contatos prévios, por exemplo. Se você quer pontuar, tem outras formas de pontuação também que você pode ter. Aliás, uma coisa, né? Cada vez mais, por aí afora, mais do que você ter quantidade de pedidos de patentes, é você ter acordos com empresas de transferência de tecnologia ou então de desenvolvimento conjunto, por exemplo. Vai chegar uma hora que, felizmente, tomara que aconteça, que um mero pedido de patente deixe de ser considerado. E ele tem que ser considerado em conjunto com um contexto muito maior em relação ao impacto. Tá bom, pessoal? Falando do benefício agora e terminando esse nosso bloco 1 aqui, né, nossa coluna toda da esquerda, que a gente falava aqui da questão, né, do porquê que a gente deposita uma patente, eu vou, no primeiro, né, bloco ali que a gente falou ali dos porquês, né, dos motivos, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né, no Google Patents, no Spacenet, para darem uma lida, né, em patentes de outras empresas. E é uma coisa muito interessante que a gente pode fazer também para entender um pouco mais sobre esse ambiente de propriedade intelectual ou estratégia de patenteamento. Faça um teste, ó. Vamos fazer uma lição de casa para esse nosso teste agora. Pega uma grande empresa ou algumas grandes empresas no segmento que você atua, ou então empresas que você admira muito. Vou dar um exemplo. 2 que eu fiz uma busca no Google e deu certo. Eu fiz uma busca assim, Google Patent Strategy. E aí fiz Boeing Patent Strategy ou Boeing Intellectual Property Strategy. Faz alguns testes como esse, assim,
e vocês vão descobrir que tem muitos artigos de colegas que estudam, né, portfólio de outras empresas, estudam estratégias e dizem muita coisa para a gente também. Então, olha, lembrando, né, não é só patente que mostra para a gente como serve como fonte de informação. Tem muita fonte de informação sobre patentes como fonte de informação também. Não deixa de usar essa nossa inteligência, né, que a gente tem de encontrar mais informações e não fica só também no mundo de patentes, tá? Nos materiais que a gente tem lá do próprio módulo 1, a gente tem até literatura não patentada e algumas outras dicas também, tá bom, pessoal? Não deixa de assistir esses materiais. E outra coisa, hein, do nosso curso aqui, faça um levantamento de patentes ou de estratégia de propriedade intelectual de outras empresas, ou então, se for um segmento muito específico, tente você, para um pouco, olha para a empresa, vê como ela tem feito as coisas por aí afora, né? Patentes, marcas, eventualmente desenhos industriais, redes de relacionamento, né? Pega ali, faz o 10 Types of Innovation de algumas empresas. Aliás, o próprio livro 10 Types of Innovation, ele tem uma série de benchmarks interessantes, ou então pega ali o Lean Canvas ou o Business Model Canvas e tenta fazer o Business Model Canvas ou o Lean Canvas de algumas empresas. Aliás, quer outra dica? Se você quiser fazer esse tipo de coisa de tipo Business Model Canvas do Google, é capaz de você encontrar vários, né, especialistas aí, vários estudiosos que estudaram o modelo de negócio do Google e fazem uma leitura para a gente. Então, mais uma vez, usar informações a nosso favor. Tá bom, pessoal? Nos vemos no próximo bloco aqui. E eu até recomendaria, viu? Depois a gente dar uma olhada ali, né? Nos motivadores, no nosso objetivo, no que é patente, agora nos benefícios, recomendo bastante. Vamos para as especificações. Uma boa parte do coração desse nosso curso está no próximo bloco. Não percam os próximos episódios, pessoal. Sábado que vem a gente vai entrar naquele bloco que é o coração do curso, tá? E só um comentário geral, tá, pessoal? A gente, de onde nós estamos no nosso curso agora, né? A gente hoje conseguiu cobrir aqui perto das nossas 2 primeiras horas assistindo a parte, né, o panorama geral sobre o curso, vídeo número 1, entramos no bloco 1, 2, 4 e 3. A gente já foi aqui, né, dos 13 blocos, já foram 4 blocos que a gente viu, né? Lembrando, tá? Aí eu vou fazer um comentário com vocês que estão fazendo o curso aqui hoje, né? Ao final de cada bloco, vocês têm essas anotações aqui, ó. Essa daqui, para ter o certificado, a única tarefa que a gente tem que fazer mesmo é essa daqui, ó. Ao final de cada bloco desses, né? O 2 e o 4 estão juntos, tá? E o 3 ali, tem ali no final que vocês podem fazer os comentários assim, do tipo, do bloco 3 aqui, o que chamou a atenção de vocês, o que vocês acharam que ficou legal e tal. Aí vocês simplesmente anotam aqui, né? Desse bloco número 3, para mim, o que foi interessante mesmo, que para mim ficou como uma mensagem que eu acho que pode ser útil e tal, né? É você fazer os seus comentários. É bem aquilo que eu queria para daqui a 4 anos, quando você fala, você fez aquele curso, Soraya? Eu falei, fiz. Mas aí, o que ficou? Deixa eu ver meu certificado aqui. Nossa, olha quanta coisa que eu tinha aprendido lá para trás. Olha, aquele Webel vai falar, nossa, Henry, eu sempre achei que período de graça era só para artigo científico. Agora você vem falar que o cara colocou o curso, tá todo mundo usando e daqui a pouco ele vai falar que tem patente, né? Webel, olha, a gente fica assustado com essas coisas, né? Mas algumas coisas acontecem desse jeito mesmo, tá bom? Pessoal, deixa eu parar aqui de compartilhar a minha tela. E aqui eu vou voltar aqui para a nossa interação, né? Mais com a turma. Pessoal, a gente, no final de semana que vem, vai entrar num bloco que eu acho que é o bloco, um dos mais importantes que a gente tem, que realmente é o coração do curso, que é aquele bloco das especificações. O que é uma patente bem construída, né? Do ponto de vista da patente. Ali a gente vai trabalhar bastante. Deve ser o próximo sábado. Tem um outro bloco, deixa eu voltar aqui e compartilhar minha tela com vocês. Tem um outro bloco que é muito importante aqui também, que quem trabalha principalmente em IT e tal, coisa do gênero, né, que eu acho que vai acabar curtindo, é o bloco que tem um bloco, alguns vídeos que falam sobre contratos, tá? Então aqui, ó. Aqui, ó, semana que vem a gente vai entrar aqui em requisitos, tá? Aí tem... Aqui, quando a gente for falar de stakeholders, fatores externos, né, tem uma coisa que fala até sobre anterioridade. Eu não vou entrar em anterioridade, tá? Só vou citar a importância delas. Anterioridade é material adicional, tem até outro curso. E aqui, quando a gente for falar também de equipe,
que eu acredito que uma boa parte disso, eu não sei se eu vou conseguir cobrir todos esses 3 blocos aqui, tá? No próximo sábado, mas aí está a essência, tá? E dentro de equipe, quem quiser já adiantar, tem um apêndice ali adicional falando sobre a questão de contratos de cotitularidade também, tá? Eu acho que, não sei se está em stakeholders ou em equipe. Dá uma olhadinha depois ali, se vocês quiserem, tá? Bom, pessoal, tá dando meio-dia agora, que é o horário limite, que todo mundo tem família, tem disso, tem aquilo, a gente meio que tem que controlar o horário, né? Horário certo para começar, horário certo para terminar. Como tem alguns colegas, né, que estão aqui, talvez não possam vir depois, eu vou fazer o seguinte, a gente vai, né, eu vou pedir só para que quem estiver presente ainda aqui, né, se vocês puderem abrir as telas de vocês, assim, para a gente dar aquela, né, fazer aquela foto bonita, né, Wagner, assim, que a gente dá aquele like, assim, né, Branco, né, que é tradicional nosso, né, eu pedi para o pessoal que possa abrir a câmera, né, mas se não puder também não tem problema não, pessoal. Aí deixa eu tirar só uma fotinha da nossa tela aqui, de quem está no final, né, legal, ó, a Maíra Calzavara, diretamente ali do Paraná, ali com a gente, né, Érica Montilha também, né, Érica está em Rondônia. No Acre. Né? No Acre. É vizinho de Rondônia, no Acre, né? Olha só, tá a 2 fusos de diferença da gente, né? 10 horas da manhã, né, Érica? Legal, então. Silvia também. Então, pessoal, deixa eu tirar uma fotinha aqui na nossa tela, né? Aqui. Beleza? Né? E, pessoal, eu vou seguir um pouco mais, tá? Para a gente poder interagir agora. Mas, assim, essa foi a minha primeira vez que eu tenho essa experiência de fazer esse conteúdo online, assim como a gente fez, né? Então, queria ouvir de vocês, né, se valeu a pena estar aqui hoje, né, se a dinâmica tá legal, né? E lembrando, tá, principalmente o Weber e outros colegas, a gente tem o nosso grupo no Telegram. Tem muitas das perguntas que a gente precisa se debruçar mais mesmo. E como a gente está síncrono, às vezes demora 15 minutos para explicar uma pergunta. E aí não dá para fazer aqui online, tá? Então, assim, é meio que a gente pedir para parar o filme que todo mundo está assistindo, porque você está com dúvida do que aconteceu no capítulo passado, entendeu? Ou o que vai acontecer no próximo capítulo, tá, Weber? Então, só esse comentário geral que eu faço para nos nossos encontros, talvez não tenha tanta interação assim, né? Mas é mais em respeito à questão do tempo de todo mundo mesmo. Mas, agora a gente dá um tempo adicional, a gente pode falar de mais coisas, tá? Então, estou aqui à disposição, pessoal.